A história começa com um bebê luminoso que nasceu na China, e depois de bugar todo mundo com seu nascimento, mal sabiam eles que isso aqui era só o início de uma era de pessoas com poderes. A população começou cada vez mais a nascer com essa bênção chamada individualidade. Atualmente essa sociedade é composta por 80% de pessoas desse jeito, e em meio a esse mundo maluco foi aí que surgiu os super-heróis. E diante a autorização do governo, eles foram escolhidos para ajudar a sociedade usando as suas individualidades. Mas no entanto também existem super-heróis que não são exatamente desse jeito. Isso porque como eles não são escolhidos, então eles mesmos fazem justiça com as suas próprias mãos. E nisso o narrador fala que essa é a história dos heróis fora da lei, e aconteceu antes do Midori entrar pra academia pra tentar se tornar o herói número 1. Voltando pros dias atuais, tinha logo um filhote de Thais Carlo colocando medo em todo mundo. O baleio tava comendo a moto como se fosse chocolate, e quando o mano do topete tava se lamentando, pra sorte dele apareceu logo o herói número 1. O All Might já começou com tudo pra cima dele, e depois de mandar um Detroit Smash, o parceiro já virou saudade. Tava todo mundo aplaudindo ele, dizendo que esse sim é o herói número 1. O All Might diz que o mais importante sempre vai ser a vida das pessoas. E nisso aparece o nosso protagonista dizendo que ele consegue ser ainda mais incrível assistindo ele de perto. E de repente ele começa a correr, porque ele tinha se lembrado que não podia chegar atrasado na faculdade. Mas por azar dele, o cara tinha acabado de trombar em 3 canalhas. O vagabundo fala que é melhor ele pedir desculpa, já que ele tinha acabado de comprar essa bebida. Aí o mano começa a implorar perdão de joelhos, e os otários só sabiam dar risada de ver o quão idiota ele era. Quando o Prota ia tomar uma bicuda, do nada ele começou a deslizar pra trás. Isso porque como ele não é idiota, o cara já aproveitou pra dar fuga naqueles 3 folgados. Isso o narrador nos apresenta ele como Koichi Hamawari, um estudante comum que tem a habilidade de deslizar, mas só era possível ativar se o cara ter pelo menos 3 pontos de contato. Ou seja, o cara tem um poder bem bosta que ele tem que ficar parecendo um cachorro. As pessoas na rua só sabiam falar que ele parecia uma barata nojenta, e que o cara era tão lento que essa individualidade dele não servia pra nada. E enquanto isso, do outro lado da cidade, aparece uma gatinha de cabelo rosa cantando uma música com muita abundância pros seus queridos fãs. Até o parceiro parou pra ouvir essa música romântica que ela tava cantando. E se liga como é que era. O Koichi diz que essa música era uma bosta e que tomara que os policiais não descubram o que ela tava fazendo. E depois de parar pra dar uma olhada, ele fala que não seria nada mal ter uma individualidade de poder saltar assim como ela. Aí o tapado já começou a vazar de novo, porque ele tinha se esquecido que ele não podia chegar tarde no trabalho. E a mina fez uma cara meio estranha quando olhou pra ele. O Prota fala que as pessoas só admiram aquilo que faz elas olharem pra cima, já os que ficam embaixo é tipo desprezo pra elas. E depois de chegar no trampo, o patrão dele já logo descontou o salário dele. E se você achou que não podia piorar, apareceu logo aqueles canalhas dizendo que ia acabar com ele. O vagabundo fala que a individualidade dele se chama Spike, e que era bom esse fracassado não ficar com medinho de ser furado. E depois de virar um saco de pancada, o mano fala que bem que a polícia deveria fazer alguma coisa, né? E depois de refletir um pouco, o mano fala que ele vai fazer aquela coisa agora. E ele começa a vestir uma roupa muito parecida com o do All Might, e diz que vai descontar toda a frustração dele de uma vez só. O cara não tava nem ligando pro que a lei dizia, mas ele vai se tornar um herói mesmo sem ter licença. E quanta ceninha pra nada, hein, meu parceiro? O lance dele era nada mais nada menos que ajudar as pessoas com coisinhas bem bestas na cidade. Como consequência das suas ações, o mano ganhou o apelido de Gentleman, já que ele tem uma super gentileza. E por mais engraçado que isso fosse, ele realmente gostava de fazer o bem. Quando ele fala que tava com sede, ele recebe logo uma garrafa de água. E quando vai ver, era logo a Pop Step que tava cantando aquela hora. Ela pergunta se então ele não era aquele cara que catava lixo pela cidade, e se não era o famoso Barata Man. E ele fala que era Gentleman. Ela pergunta se essa roupa sem graça dele era tipo uma fantasia do All Might. O parceiro deixou claro que não era sem graça, e que foi aquele cara que foi inspiração pra ele ser útil pra sociedade. A mina diz que vai ser meio difícil ele ser como o herói número 1, mas ele fala que já sabia disso. E ela fala que ele tava mais pra limitar do man. E depois de gritar com ela, o mano fala que se ela continuar com aquelas brincadeiras na rua, desse jeito ela acaba sendo presa. A Pop Step fala que ela não tava brincando, e quando ela ia bater nele, acertou logo aquele vagabundo. Depois de prender ela na parede, os canais já estavam pensando besteira. Eles dizem que sabe que ela fica mostrando a raba na internet, e que essa aqui era uma fantasia de vilã e não de super heroína. Os trombadinha tava pensando em revelar a identidade dela na internet, e quando o Koichi ia ajudar, o lacraio mandou ele vazar daqui com esse casaco feio. E quando ele ia retrucar, o líder deles já ficaram pistola. A maquiagem da mina já tava sendo retirada, e o parceiro fala que o casaco dele não era zoado, e que ele não se chamava Limitado Man. Isso porque ele é o Gentleman que não ignora pessoas que precisam de ajuda. O cara até tentou dar uma rasteira no grandão, mas o resultado disso foi humilhante. O vagabundo do chefe diz que já viu uma pessoa assim em algum lugar antes, e já que o Homem Barata quer brincar, então ele ia logo cortar o rosto dele. E como não adianta só bater, então agora a lojinha ia ser destruída junto com esse Barata Man. E já aquela safada ele ia fazer questão de deixar ela sem roupa pra todo mundo ver. Um maluco estranho apareceu do nada, e quando a mina fala que ia chamar a polícia, o lacraio diz que seria melhor ela chamar o All Might pra conseguir socorrer ela. Prota fala que o herói número 1 não teria tempo pra isso agora, e mesmo pedindo ajuda, não tinha como ele aparecer voando do nada, né? O All Might talvez não, mas um cara muito louco de todinho pulou lá de cima e ninguém tava entendendo mais nada. Ele fala que
infelizmente o All Might não ia aparecer por agora, mas isso não importa porque foi ele que tinha chegado, e que mesmo que essa entrada não foi muito boa, nessas horas até o lugar onde deixou um lixo é uma bela mofada. O vagabundo até zombou da cara dele, mas já tomou um porradão na boca, já saiu voando pro outro lado. O lacraio tava se cagando todo perguntando quem era esse, e ele diz que é mais conhecido como Knuckle Duster, um faxineiro especialista em exterminar lixos assim como eles. Depois de mandar um socão no estômago do lacraio, ele puxou a língua pra fora pra ver se ela tinha mudado de cor, e depois de derrubar mais um idiota, ele diz que pelo visto também não era esse. O Koichi fala que ele não tinha nada a ver com isso, e o grandalhão fala que como ele tem futuro, então ele mesmo vai fazer esse pirralho se tornar um super-herói. Só que ele fala que não tá muito interessado e que era melhor ele ir pra casa. Mas o Knuckle Duster disse que isso era mentira, afinal ele respeita o All Might e ama ajudar as pessoas. O Prota diz que não tem como ele se tornar um herói profissional com uma individualidade tão fraca como essa. O Brutamonte fala que isso não tinha nada a ver com a verdadeira justiça, e pergunta o que ele faria se alguém precisando de ajuda aparecer bem na frente dele. E se essa pergunta for feita pra alguém com alma de herói, com certeza só tinha uma resposta, né? Aí o Koichi entendeu que esse cara nem tinha licença pra ser herói. O desgraçado fala pra eles parar com esse papinho idiota sobre justiça. E quando o grandão fala que ele não é bobo de cair nesse truque de refém, o vagabundo diz que ela não era uma refém, e sim a próxima presa dele. E então as palavras do Duster entraram na mente dele. E como realmente ele quer ser um herói, a primeira coisa que ele fez foi empurrar aquele otário pra longe. Aí o tiozão já entrou em ação, e se liga nesse murro potente super bem animado que o parceiro tomou. Isso sim que eu chamo de jogar lixo no lixo, hein? E assim que ele olhou pra língua dele, o grandão fala que pelo visto não era nenhum deles. Isso não importava porque ele ia fazer o nosso Prota ser um verdadeiro super-herói, né? Só que pela cara do Koichi ele não tinha aceitado nada não. Voltando pra casa, o mascarado fala que então ele era só um estudante normal de 19 anos. E perguntou se ele prefere ser chamado pelo mestre de Gentleman ou de Koichi. Ele fala que não queria ser discípulo de ninguém, que já tava na hora dele sair da casa dele. Só que o cara não tava nem aí, já saiu abrindo logo a geladeira dele. E falou que pra um pirrari não é legal ter cerveja dentro de casa. Enquanto isso, os três idiotas estavam se lamentando depois de ter tomado um cacete. Mas foi aí que apareceu um cara estranho, dizendo que tem um remédio muito bom aqui pra eles. E depois de tomar a cerveja do Prota, ele fala que tem uma droga muito perigosa que ele tava tentando encontrar. A Trigger é basicamente uma substância que reduz o intelecto do usuário e melhora muito mais a sua individualidade. E a consequência disso era fazer pessoas normais se tornarem vilãs. O tiozão fala que a cidade ficaria cheia desses monstrinhos. O mano diz que é melhor deixar os heróis resolver se a polícia não dá conta. Só que o perigo disso era eles acabar atacando a cidade. E assim os heróis iam ser obrigados a ficar só na defensiva. O Koichi pergunta se ele tava incluindo ele nisso. E o mano fala que tinha que dar uma olhadinha na língua dessas pessoas suspeitas. E isso porque quando uma pessoa usa o Trigger, a língua dela acaba mudando de cor. E então o hobby dele é bater em todos os caras que tiver uma mancha preta na língua. Aí era só ele sair exterminando todo mundo e acabava com a droga do problema pela raiz. O coitado do Koichi nem conseguia falar porque o mestre nem deixava. Afinal, ele amava bater em criminoso safado. O mano fala que seria meio difícil os caras ser legal e mostrar a língua, né? Mas o grandão fala que era só encher de porrada essas pessoas suspeitas. No dia seguinte, ele tava correndo atrás de qualquer pessoa que parecesse estranha. E quando a gatinha aparece, ela pergunta que merda era essa. Depois de explicar o plano pra ela, a mina agradece pela ajuda, mas não vai perdoar como esse velhote tinha ignorado ela. Mas depois de ser ignorada por completo, ela pergunta por que o Gentleman tava junto com um cara desse. E o parceiro fala que se ele deixar o tiozão sozinho, ele vai sair batendo em qualquer pessoa que aparecer. O grandão fala que ama bater em pessoas suspeitas tipo jovens baladeiros. E a mina entendeu muito bem a indireta, tá? Ela fala que era bem mais fácil usar o cérebro e pesquisar na internet, já que sempre tem alguém tirando foto de tudo. Mas o cara não escuta nenhuma palavra sequer que ela disse. E já tava pedindo pra ver a língua desse sujeito. O Prota fala que esse cara era só um CLT normal. E assim que a mala dele cai no chão, a gente se depara com 3 bonequinhos de super-herói. O grandão falou que é muito suspeito um adulto andar com boneco, mas a mina fala que isso era completamente normal. O mano do olho fechado fala que ele trabalhava vendendo brinquedos, mas o tiozão não queria saber e falou que ia conferir isso agora. E então uma faixa estranha apareceu e uma voz pergunta se então esse era mais um dos vilões que tava aparecendo na cidade. E quando o grandão olhou pra frente, era logo o professor Eraserhead. E esses dois aqui não faziam ideia quem era esse super-herói. Só que como nós já assistimos Boku no Hero, então eu tô ligado, né? O Mojiri não tava no serviço, então ele era só um cidadão com boas intenções. Os dois cabeças de batata tava desesperado falando que eles não eram vilão. E assim que o Duster vai pra cima do professor, ele já prendeu a mão dele e mandou logo uma bicuda na cara. Eles falam que esse velhote só pode ser louco de arrumar uma briga com um super-herói. A boca dele já tava sangrando. E depois de ser puxado, o professor fala que então esse é o tipo de cara e tem a individualidade de resistência corporal. Então nesse caso ele ia ter que apelar um pouquinho, né? Aí o tiozão agarra a perna dele. E depois de lutar mais um pouco, o Eraser fala que não faz sentido o apagar dele não tá funcionando. E pra você que não sabe, basicamente a individualidade dele é anular a individualidade das outras pessoas. E enquanto a luta rolava, aquele pobre trabalhador saiu vazando. A Pop Step diz que sente que já tinha visto esse cara antes. E depois de conferir, é sempre ele que aparece nos lugares onde os vilões mutantes aparecem. O safado fingiu que nem era com ele. Então os dois pombinhos já foram correndo atrás dele pra conferir a língua. Só que a alegria de pobre dura pouco, né, meus amigos? O Ricky já apareceu aqueles 3 vagabundos pra dar o troco do que eles fizeram ontem com eles. Quando eles dão uma paradinha, o tiozão pergunta por que ele parou. E o professor já pediu desculpa e disse que ainda não tinha motivo o suficiente pra prender ele. Sem contar que ele confundiu o Duster como um vilão. E o grandão fala que isso acontece às vezes. O professor Eraserhead fala que a única explicação disso tudo é que esse cara não tinha nenhuma individualidade. Entretanto, como ele era suspeito, era melhor chamar a polícia. Enquanto isso, o mano tava dando fuga nos 3 patetas. E quando o cara vira uma bola de espinho, por pouco que ele não foi de arrasta pra cima. O gordão já encurralou o Koichi, mas o Duster apareceu pra dar uma tijolada em 2 idiotas de uma vez só. Ele perguntou onde tava
tava cantora e o mano fala que ela tava indo atrás daquele trabalhador. E quando o vagabundo ia tentar impedir, o professor já prendeu ele na mesma hora e falou que acabar com os vagabundos como ele era um trabalho de um super-herói. A gatinha tava perseguindo aquele CLT safado. E depois de tomar um chutão do largata, a maleta do cara já tinha caído no chão. Ele fala que os bonequinhos dele tinha caído no chão de novo. E depois que o safado mostra aquela língua preta, ele já injeitou uma dose daquela merda e começou a virar um monstro extremamente gigante. Depois de sequestrar a gatinha e pegar o lacraio, o idiota tava lá brincando de carrinho como se ele fosse uma criança. O sem futuro tava lá tirando foto e o mano mandou ele sair do TikTok e chamar logo a polícia. O Duster apareceu chutando a cara dele com tudo. E depois de ser arremessado pra longe, ele começou a cair junto com aquele monstro ridículo. Quando o Koshi percebe que a Pop também ia cair, ele fala que agora sim ia dar merda. Porque já que o poder dela é saltar, não tem como ela fazer isso se não tiver apoio, né? E depois de lembrar da pergunta que ela fez hoje mais cedo pra ele disse que só tava com esse velhote porque o sonho dele era se tornar um super-herói. Enquanto ele estava pelo prédio, ele fala que ele sabe que não pode se tornar um profissional. Mas o mano não tava nem aí. Chegou perto da gatinha pra ela conseguir usar a individualidade dela. Ainda até conseguiu se salvar. Mas agora era logo o Prota que tava correndo perigo. Só que o roteiro tava on. Quando o monstro ia pegar ele, o parceiro já ativou a individualidade e foi deslizando com tudo pro meio do lixo. E pensando bem, sorte que o lixeiro não passou hoje, né? A gatinha já entrou em desespero porque o Koshi tava quase sendo esmagado. Mas o professor já apareceu e depois de usar o Sharingan, aquele bicho começou a voltar ao normal na mesma hora. Aí foi só mandar umas faixinhas e o otário tava mais ferrado do que quando ele era só um CLT. Depois que o serviço tava feito, aí sim a polícia apareceu, né? O Will agradeceu pela ajuda dele e o Duster disse que gosta de colaborar pra ajudar a cidade. O professor fala que o problema é que isso era muito perigoso pra chamar de boas intenções. E o tiozão ainda tirou onda falando que eles só estavam fazendo o que os heróis não são capazes de fazer. Mano disse que bater em alguém que não cometeu crime é um ato criminoso. E o grandão fala que se for assim, então só pode prender alguém quando a pessoa realmente terminar o crime. Lá em um beco escuro, os dois pombinhos estavam sozinhos. Koshi fala que é cansativo ele fazer o que eles não estão acostumados. E que esse lance de fingir ser um super-herói não tava combinando muito com ele. Ela falou que ele é muito irritante e que nem tem lógica ele falar isso, sendo que ele tinha literalmente salvado ela. A mina disse que até ia agradecer, mas não vai mais porque ele era muito chato. E quando o Duster aparece, ele fala que tinha que ensinar muita coisa pra esse pirralho. Afinal, ele copiou a técnica de cair no saco de lixo que ele criou. Koshi falou que ele não queria ser pupilo de ninguém. E ele pergunta por que ele chamou ele de mestre de mais cedo. E que isso significa que tudo que escapa nessas horas é quem você realmente é de verdade. Mas, na verdade, o mano tava achando que isso era historinha pra boi dormir. Chegando no dia seguinte, a gatinha tava só de boa observando uma briga. O cara tava achando que era o Ciclope e o outro achando que era o Wolverine. E a gatinha disse que eles estavam perdendo o controle do poder aqui na estação. E enquanto o Koshi tava a caminho, ele tava todo feliz que tinha ganhado alguns protetores de motoqueiro pra poder facilitar na individualidade dele. E depois de uma chegada triunfal, o cara fez o favor de cair uma pilha de saco de lixo mais uma vez. Os malucos perguntou qual era o nome dele. E ele se lembra que o Duster disse que os vilões costumam zombar de quem era muito gentil. E então o cara fez uma encenação e disse que as pessoas chamavam ele de The Collar. O mano fala que ele parecia muito mais que o Gentleman, mas ele fala que não sabia quem era esse e que o verdadeiro nome dele era The Collar. Outro falou que parecia muito mais pra Esforço Man. Aí ele desistiu de explicar e falou que a violência não é algo muito legal. O mano fala que ele não mandava em nada por aqui. E agora ele tava agradecendo que essas proteções realmente fizeram efeito pra ele. Mas aí ele já tomou um laser nos olhos. E os caras começaram a pisar nele e mandou ele catar lixo como ele sempre fez. O Duster apareceu falando que ia acabar com esses lixos. E o Koshi fala que não precisava de tudo isso. Aí o tiozão se justifica dizendo que bater nas pessoas costuma deixar ele bem mais aliviado. A Popstep diz que pelo jeito ela vai ter que cuidar disso. E depois de falar com os gados, eles já logo pediram o autógrafo dela. Ela fala que sabe que esses caras atrás dela não eram o melhor tipo de pessoa, mas eles não eram tão ruins assim. E então de repente aparece um monstro dizendo que ele era invencível e mais duro que um prédio. Quando o bebê da moça ia cair, sorte que apareceu o protagonista pra poder resolver isso. O bebê tava sorrindo de alegria e o Duster tava saindo na porrada com aquele bicho de pedra. E ele fala que pelo visto eles encontraram algo. Isso porque a língua dele tinha logo aquelas manchas pretas. E depois de ir com tudo pra cima dele, o monstro diz que por ele ser um sobre-humano, então eles podem tentar o quanto eles quiser. A dupla de mestre e aluno já fez uma distração pra ele e depois de lançar ele no chão, Duster fala que ele só precisava dar um soco certeiro e ele nunca mais ia conseguir endurecer. Os caras tava sem acreditar de ver o quão bizarro era esse tiozão. E quando eles iam tirar uma foto pra ver quem era esse cara, pelo visto não ia dar, já que ele tinha acabado com o rosto dele. A moça só sabia agradecer por terem salvado o bebê dela. E a Pop diz que fica feliz que o pequeno tinha ficado bem. Assim que eles prendem o braço dele, Duster fala pra tirar uma foto da língua desse sujeito. E a gatinha já fez a boa e explicou pra eles ficarem espertos com esse tipo de acontecimento. Quando eles escutam o barulho da polícia, os manos já quis vazar na hora. E assim que ele pergunta quem são eles, o Koichi diz que isso aqui são os novos heróis misteriosos dessa cidade. Depois de terminar o relatório, a polícia fala que esse sujeito não tava na lista de vilões. Isso porque é um tipo de detetive e disse que tava na cara que isso aqui era um efeito colateral do Trigger. E falou que queria saber que super-herói que tinha cuidado dele, porque ia ter uma suspensão muito grande por ter feito isso com o rosto do cara. Ele fala que esses são os heróis fora da lei que não tinham licença. Então nesse caso ele vai chamar esses justiceiros de vigilantes. Cabeça de Gato fala que a melhor coisa é que eles resolveram o crime, né? Só que o doutor fala que fazer justiça com as próprias mãos era um ato criminoso. Lá na casa do Koichi, a Pop fala que estava chamando o coroa de velho estranho dos punhos. E já o nosso prota simplesmente o famoso Esforço Man. E agora o coitado só sabia se lamentar dizendo que é The Collar. Chegando no dia seguinte, o professor fala que antigamente todos os heróis eram vigilantes antes de terem permissão do governo. O Koichi tava no mundo da lua querendo saber se realmente dava pra conseguir viver só sendo um super-herói. E que é lamentável ele não ter conseguido escolher nada da vida
vida só pra conseguir levantar uma boa grana. E que o mais importante mesmo é focar nos estudos. E depois de escalar o beco, o parceiro finalmente chegou em casa. E ele tava abrindo a maçaneta até triste, tá? E disse que nem adiantava avisar que tinha chegado, sendo que não tinha ninguém esperando por ele. Só que o mano se enganou, porque o Duster tava com tanta fome que decidiu entrar. O mano começou a se cagar todo, falando que não acredita que a casa dele tinha sido invadida por um bêbado que gosta de assistir TV. Depois de gritar igual uma galinha, o cara teve que colocar a máscara pra esse lesado perceber quem era ele. Coroa pergunta se agora ele sabe que ele não é um estranho. Só que o Prota disse que estranho ele sempre vai ser mesmo, né? Ele fala que pensou que a porta tava trancada. E o Duster fala que por isso que ele pula a janela. Assim que ele abre a porta, o Jota nem tava reconhecendo a mina, mas ela já entrou correndo. E depois de se arrumar, ela fala pra ele se acalmar porque ela é pop step. O Koichi já pede desculpa pra ela e quando ele ia falar que ela tava estranha, a mina já logo ameaçou ele falando que ia matar ele. Ele fala que até onde sabe a patrulha era à noite. Mas o Coroa tinha saído cedo do trampo e ele fala que até esse velhote trabalha. A pop step fala que agora ela ia fazer umas lives e se trocar. E se alguém espiar ela, ia matar na hora. O mano diz que ele não era um taradão e pergunta como que ela instalou essas cortinas na casa dele. A mina só podia estar de TPM mesmo, porque já tava lá xingando, mandando ele respeitar a parte dela. Duster fala que isso aqui era um lugar compartilhado. E o Koichi diz que na verdade é a casa dele. Ele fala que sabe que o papo tava bom, mas é que ele tinha que trabalhar. E os caras falam que ele pode ficar à vontade de se sentir em casa. E o Koichi já tava pistola falando que essa era a casa dele. Lá no trampo tava passando uma propaganda de salgadinho do Walmart. E já o Prota tava pensando que a vida de jovem dele deveria se curtir com os amigos em vez de ficar desse jeito. O problema é que ele nunca fez amigos depois da faculdade. E o chefe dele já mandou ele calar a boca e focar mais no trabalho. E enquanto isso, a Pop Step tava dando mais um daquele show bem bosta dela. Só que hoje a música tava diferente. E todo mundo tava na loucura quando eu vi ela cantando essa aqui. E ela pergunta quem aí queria mais uma. E o povo tava ficando louco quando soube que ia fazer uma fila pra poder cumprimentar ela. Os gados tava lá puxando o saco dela. E ela não parava de rebolar e pular como se fosse uma macaca. Baixinho Cal fala que também queria poder apertar a mão dela. E quando ele ia tentar passar, já tomou logo um socão mandando ele não furar a fila. O mano que acha que é o Wolverine diz que não é bom ele furar a fila desse jeito. E o Ciclope 2.0 fala que na idade dele valia a pena esperar aquela fofura. A galera tava achando que isso aqui era a fila da merenda, né? Só pode. Olha o tanto de nego que tava feliz com essa música dela. O Ciclopão fala que se ele furar a fila só ia fazer a Pop acabar chorando. E que um verdadeiro fã sempre vai saber torcer por ela mesmo estando distante. O menino tava na maior deprê. E o cara fala que vai mostrar como se demonstra seus sentimentos em luz. E depois de chamar só um pouquinho de atenção, a Pop Step agradece muito pelo show de luzes dele. O parceiro fala pra ele parar de querer roubar a cena pra ele. E o baixinho ficou tão estressado que acabou se rendendo ao suco. Só que não era tangue de maracujá não, tá? Era aquela maldita droga que deixava as pessoas fora de controle. O cara saiu deixando o líquido bem nojento em cima de todo mundo. E tudo isso aqui era só pra poder tocar a mão daquela mina. O Koichi fala que tava exausto e que seria uma boa ele descansar antes da missão deles. Só que como o relógio de pobre é diferente do Zico, o cara já ia ter que ajudar a salvar aquela safada maluca. A Pop fala que não ia dar atenção pra quem estragou o show dela. E enquanto os gados iam ajudar, o Prota pergunta o que tava rolando. O cara falou o nome dele errado de novo. E quando o Duster aparece, os mano falam que o velhote bom de briga finalmente chegou. O tiozão fala que ia dar um trabalho pra capturar aquele cara. Mas a melhor estratégia era passar na frente dele. O monstrengo tava querendo demonstrar o amor dele. Mas pelo visto a mina não tava querendo se casar com uma praga dessa não. O Decoller já chegou agarrando o bicho com força. E o Duster preparou um socão potente pra mandar na cara dele. Só que o bicho era tão escorregadio que além de fugir, os caras ainda caíram em cima do saco de lixo. E pra ser sincero, eu ainda acho que os verdadeiros heróis são os lixeiros, mas tá bom, né? Koichi fala que não dá pra segurar ele com aquela gosma. E enquanto o doente seguia a Pop, de repente o celular dela começa a tocar. Ele ficou todo chateado quando perdeu ela de vista. Mas assim que ela aparece, ela ainda chama ele de bonitão. E ela fala que hoje é o dia do aperto de mão especial deles dois. Isso porque o Prota contou tudo pra ela o que ele tinha acabado de descobrir. E quando o velhote fala pra ela deixar ele melecar ela, a mina já ficou pistola e falou que odiava esse velho machista. O molecote tava se humilhando pra tentar apertar a mão dela. E depois de esticar a mão, finalmente o desejo dele foi realizado. A mina tava se esforçando muito pra não xingar esse ceboso. Só que não era o bastante, ele fala que agora ele queria dar uns bons abraços nela. Ela começou a gritar pra ele parar com isso. E quando ele ia mandar um beijão de língua, do nada os caras tacam um monte de farinha de trigo em cima deles. O Duster fala que a farinha de trigo suga muito bem a umidade pra conseguir cozinhar um peixe. E depois que ele se treme todo, foi questão de segundo e o Jota ele tava no chão arrependido dos seus pecados. Eles falam que mais uma vez eles não tinham pista do que tinha acontecido. E que sempre os vilões ficam sem roupa depois que eles voltam ao normal. E aí entra a parte que o tiozão falou de encher eles de porrada antes deles se transformar. E quando eles escutam o barulho da polícia, a Pop fala que precisava muito de um banho agora. Voltando pra casa, ela fala que da próxima vez é pra ele comprar um shampoo melhor pra não estragar o cabelo dela. E o Duster tava lá cobrando ele de não ter comprado mais cerveja. O Koichi fala que só acabou porque ele tinha tomado tudo, né? E o Coroa fala que é só ele comprar mais. A Pop Step fala pra ele parar de andar por aí só de cueca. E ele fala que nem tinha passado da cortina dela. A mina falou que isso aqui é bons modos e que não é pra ele fumar aqui dentro. Só que ele já mandou ela calar a boca porque fumar faz crescer cabelo no peito. E o cara tava achando eles mais folgados que o lençol da Thaís Carla. O Prota fala que é melhor ele estender as roupas já que ele não tinha uma vida universitária como ele queria. Enquanto isso, os dois deveriam estar se matando ali dentro. E ele
fala que sabe que não era a vida que ele queria, mas não era tão ruim desse jeito. Já do outro lado da cidade, os policiais começam a falar sobre esses novos vilões, e estavam surgindo depois de usar aquela merda chamada Trigger. O fumante pergunta se era aquela coisa que aumentava a individualidade das pessoas, e o agente diz que sim, mas era uma coisa legal. O Zé da Fumaça pede desculpa que ele sabe que o sonho das pessoas não são mais importantes que as ordens sociais, e o parceiro fala que isso quase sempre costuma acontecer em uma área bem pequena. O Sr. Taluma fala que por ser um lugar pequeno deveria ser mais fácil de achar a fonte, mas o problema disso é que todos, quando são interrogados, dizem que ganham esse poder de um cara bem estranho. O fumante fala que não faz sentido eles entregar isso sem lucro, e o mano diz que pode ser uma amostra de um novo produto. O Taluma deixa claro que não sabe como pode ser isso, mas a intuição dele é que isso aqui é tipo um aviso para as pessoas saberem que existe esse tipo de produto, e que podia ter essa imaginação, mas isso poderia ser uma nova forma de fazer muito dinheiro, ou até mesmo planos futuros que nem eles sabem. Lá na casa do Koshi, a Pop fala que tinha recebido uma mensagem daqueles fã maluco dela, e a estratégia agora era aproveitar que eles viraram amigos daquele baixinho, pra ver se ele acaba falando quem foi que entregou aquela substância pra ele. Quando o idiota também ia ligar pro velhote, a Pop fala que é melhor não falar isso pra ele não querer dar uma surra no baixinho. Depois de sair pra rua, a mina fala pra ele parar de correr porque ela não andava rápido como ele. Só que o Koshi diz que ele tá achando que ela que andava igual uma lesma mesmo, e até que faz sentido, já que ela ficava acostumada a pular igual uma macaca em vez de agir igual uma pessoa normal. O cavaleiro Koshi fala que se for assim ele pode dar uma ajudinha pra ela, e olha que menino malandro. A Pop fala que seria muito perigoso se alguém visse eles agarrados desse jeito, só que ele fala que ela não era tão famosa assim pra ela parar de exagerar, né? Na mesma hora apareceu 3 malucas fanáticas por ela, e perguntaram se ela tava sem máscara porque era o dia de folga dela. A mina disse que ela é linda sem maquiagem. Depois disso rolou até uma foto. Ela pergunta se então esse era o namorado secreto dela, e a Pop ficou toda bobinha. O Koshi fala que não tinha nada a ver, e a mina ficou pistola perguntando por que ele negou ela tão rápido. Ela começou a se atrapalhar toda dizendo que ele era só o escravo dela, mas a mina não botou muita fé e agradeceu pela foto. O protagonista fala que pelo jeito ela é mais famosa do que ele imaginava. O Gado Supremo fala que estava às ordens dessa bela senhorita de cabelo rosa, e pra falar com o Koshi ele chamou ele pelo nome errado de novo. O Ciclope fala que aquele amigo dele tava vindo pra cá junto com aquele fã maluco dela, e que era melhor eles entrarem pra desesperar eles, né? Quando a mina fala que tava com vergonha de entrar com essa roupa, o Duster pergunta o que ele estava fazendo aqui sem ele. O Koshi meteu a do louco falando que eles só vieram tomar um chazinho, e o tiozão fala que eles podem tomar perto dele porque hoje ele tava bem tranquilo, e eles falam que ia ser difícil conseguir enganar esse velhote, e ele tava suspeitando de alguma coisa, hein? A mina do tapa-olho tava super feliz de ter tirado uma foto com a ídolo dela, e já essas duas nem sabia quem era a Pop, falou que essa mina era bem estranha. Uma abelha gigante apareceu, e as minas já ficou assustada mandando tirar isso de perto dela. Depois que ela entra no olho da mina, ela fala que ia ter que sair pra trabalhar. As minas falam que ela só podia ser doida mesmo, mas na verdade essa aqui era a Kuni Hashizuka, e trabalhava como uma vilã. A sua individualidade era as abelhas perigosas que injetavam aquela merda nos seres humanos. As abelhas saíram metendo ferro em todo mundo, e teve Hulk, Homem Suco de Uva e tudo que é monstro que você imaginar. No meio dessa multidão todo humano acabou perdendo logo aquele baixinho de antes, e na delegacia os caras já acionou todos os heróis possíveis que estivessem naquela área. Koshi começa a perguntar que barulheira toda era essa, e quando o Duster veio uma abelha ele já saiu correndo na hora. Depois de explicar a situação pra eles, apareceu logo o nosso querido Arjet. O super-herói Turbo também chegou correndo, e só os heróis mais brabo possível tava aparecendo, tá? Papai do Todoroki já mandou um socão potente, enquanto isso os heróis estavam fazendo a faxina em todo mundo, e já esse mano aqui deve ter amado ser derrotado, né? E o maior de todos pode deixar com o Almaty, porque foi só um Texas Smash e a missão já tinha sido cumprida na hora. A Pop fala que quase todos os vilões já tinham sido capturados de uma vez, e quando o Koshi perguntou onde estava o Duster, ela fala que não fazia ideia. Isso porque ele já tava lá perguntando se o cara tinha visto alguém suspeito usando a abelha. Quando ele esmaga a abelha, a Queen já logo sentiu a dor, e falou que odeia quando alguém maltrata as abelhas dela. E adivinha só, rapaziada, o baixinho tava sendo levado por essa safada, e aproveitou pra usar a foto da Pop Step pra poder ganhar mais ainda a confiança dele. Quando chega de noite, aparece 3 mosqueteiros deslizando pela rua. Os caras tava roubando as minas de um jeito bem estranho, e ainda estava dizendo que a sincronização deles era incrível. O Duster apareceu na frente deles, e os caras tava se garantindo já que eles eram os irmãos Furacão, mas foi só um socão bem dado e geral já tava no chão. O Koshi fala que a língua deles estava normal, então eles eram só um bando de idiota. E depois que a Pop pede pra chamar a polícia, o tiozão tava lembrando de uns minutos atrás, quando ele tava interrogando aquele cara perguntando das abelhas. O Prota não tava entendendo mais nada, e já o Coroa ele tinha certeza que tinha caroço nesse angu. No dia seguinte o velhote tava saindo na mão com o Koshi. Ele fala que o mano tava muito estranho ultimamente, e se por acaso tinha alguma coisa a ver com aquele lance das abelhas. O Coroa deu uma encarada nele, e depois já mandou um murro potente na boca. Quando a Pop Step termina a base, o Koshi diz que talvez não servisse pra esse negócio de lutar. O tiozão diz que ele tinha razão, então nesse caso deixa que só ele vai socar. Aí ele já começou a espancar o moleque falando que um dia ele vai encontrar o seu próprio estilo. A gatinha começa a gritar desesperada perguntando se ele tava bem, e disse pro vovô pegar mais leve com esse menino que parecia ser fraco igual uma barata. O Koichi mandou ela ficar de boa, porque ele sabe que o Kuro nem tava pegando pesado. Isso porque se ele pegasse pesado, o mano já ia acabar morrendo, né? E já deu pra perceber que quando ele tá espancando os vilões, ele sempre parava antes de
de matar. Então é meio que um treinamento pra ele exagerar só um pouquinho. Mas a mina não tava nem aí, disse que era exagero do mesmo jeito. Já do outro lado da cidade, a mina das abelhas tava logo em ligação. Uma voz dizia que mesmo ela podendo administrar o uso do trigger, ela acabou exagerando demais da última vez. E como é um produto valioso, não é pra sair distribuindo desse jeito. Enquanto o cara explicava sobre as individualidades, a mina tava lá se preocupando em postar fotinha do sorvete. E a voz dizia que eles estavam atrás de pessoas motivadas e prontas pra usar esses poderes. Em outras palavras, prontas pra apertar o gatilho. E de noite lá tava ela fazendo o trampo de novo. E ela fala que ele era um escolhido. E o Noia pergunta de onde que essa vaca tinha saído. A mina fala que pelo visto ele já tava chapadão. E enquanto o cara babava igual um cachorro, ela fala que sabia que ele tinha potencial. Aí ela já injetou o trigger nele. E disse pra ele transformar todo esse ódio em poder e mostrar pro mundo do que ele tava sentindo. A roupa dele já começou a rasgar. E o bichão ganhou um braço maior que o do Sebum. E ele começou a xingar ela de tudo que é jeito. E ela manda ele detonar todos e lutar com quem só ele pode ver. O canalha começou a se transformar numa aberração. E além de explodir tudo, até o coxinha de longe tremeu na base. E ele começou a gritar pra tentar virar um Saiyajin. E quando a Pop pergunta se eles eram capazes de vencer isso, o bichão ficou nervoso que o preço do café aumentou. E já foi com tudo pra cima do coxinha pra tentar acabar com ele. O Prota mandou a Pop Step tirar todo mundo desse lugar. Porque agora ele vai enrolar o grandalhão até os super-heróis chegarem. E depois de dar o aviso, todo mundo já saiu vazando. Barataman literalmente tava fugindo igual uma barata. E quando a Pop olhou pro lado, foi por pouco que esse grandalhão não matou esse carinha. Assim que o coxinha manda ele se levantar, quando o bichão ia atacar eles, Duster já apareceu mandando um chutão e lançando ele pra longe. O tiozão fala que não tinha acabado ainda. E o monstrengo tava se perguntando o que eles queriam, incomodando ele desse jeito. E depois de quase matar o protagonista, Duster fala que pelo visto ele tava pegando todo o poder amplificado e colocando nos punhos. O coxinha pergunta se eles iam ficar atacando só de longe. Só que o coroa fala que não precisava, porque punho impede punho. Aí o Hulk roxo pulou pra cima do tiozão. E a trocação tava extremamente equilibrada. O medroso Man disse que não tava acreditando nisso. E que se fosse assim o mestre ia acabar morrendo, já que ele tava tomando vários socos. Isso porque o inimigo tava acumulando mais e mais poder pra atacar de novo. E eles começaram a se encarar de um jeito sinistro. E se você pensou que o monstrão ia ganhar, você se enganou. Porque o Duster mandou porradão na cara dele que até os dentes saiu pra fora. E eles perguntou se o velhote tava bem. E ele disse que não adianta colocar tanta força num lugar só, se depois fica mais fácil de contra-atacar. Só que o real problema é que além dele ser rápido, era extremamente agressivo e muito grande. Mas ele não tava reclamando não, tá? O cara tava literalmente dizendo que quando o assunto é vilões, tem que ser gigantesco mesmo. O outro dia ele tava mais animado ainda, falando que tava cansado de enfrentar tanta gente fraca. E depois de tomar um socão na cara, o Koshi fala que tava feliz de ver o tiozão em forma de novo. E a mina pergunta se esse cabeça de barata era burro de ficar feliz após tomar uma surra. Lá dentro do restaurante, a Queen fala que se não fosse aquele velho maldito, aquele cachorro babão não teria perdido. Então seria uma boa ele já dar um jeito nele. A voz no telefone fala que é melhor ainda ter esses justiceiros, e que assim dava pra fazer as pesquisas sem precisar envolver os super-heróis. A Queen diz que eles iam amar caçar eles. E o cara manda ela coletar dados e mostrar que ela é sim uma boa coordenadora. E de repente aparece um cara perguntando se era ela. E a mina diz que ele tava em forma em compensação à idade. Ele fala que não sabia que ela fosse tão gatinha desse jeito. E a mina já pegou na mão dele e mandou ele parar de enrolação. E que ela tava doidinha pra ver como que era o lado selvagem dele. Lá ele. Um doente mental tava correndo mais rápido que o Sonic pelas ruas. E o robôzão já tava lá se preparando pra mostrar pra esse vilão quem é rápido de verdade. O cara ativou o modo turbo e disse que esse safado não diminuiu a velocidade, ele ia ter que pegar ele na força. E ele até tentou, mas o doente ainda debochou dizendo que ele vai ter que ser bem mais rápido que isso. E ainda mandou um chutão no nosso herói, falando pra esse otário tentar pegar ele mais tarde. E o parceiro dá graças a Deus que ele tinha proteção, senão ele tava ferrado. Mas um dia se passou e o coach tava planejando em deslizar à vontade, já que não tinha ninguém olhando. Mas quando ele vê um cara correndo na frente dele, ele fala que tem que treinar esse deslizar e não acelerar tanto pra ele não acabar perdendo o controle nas curvas. Que ele não percebeu que aquele mano tava correndo igual um louco tentando passar ele. E quando ele ia cair no lixo, o parceiro de Juliette já salvou ele antes disso. E ele pediu desculpa por ter assustado. E diz que ele se chama Tensei Lee, do famoso herói turbo. O Koichi fala que já ouviu falar bastante nesse herói famoso. E quando finalmente cai a ficha, ele começa a ficar todo feliz dizendo que sempre torce por ele. Tensei fala que percebeu que ele tava deslizando bastante. E pergunta como que funcionava o poder dele. Depois de se explicar e dar uma demonstração pra ele, o mano fala que isso era muito útil, que tava longe de ser a especialidade dele. O que acontece é que o irmão mais novo dele sempre acaba batendo quando tenta usar essa individualidade dele. E o Prota fala que entende, já que ele também não consegue frear. O parceiro pergunta se é sério. E o Koichi fala que ele costuma parar com o tênis. Então depois de pensar um pouco, o cara diz que talvez sabe o que ele podia fazer. E adivinha só, meus amigos, depois de 19 anos nas costas, finalmente o problema do protagonista tinha sido resolvido. O Tensei fala que ele era muito incrível, que esse poder era fantástico. O Koichi fala que não acha essa habilidade tão boa. E o parceiro pergunta o que uma pessoa pensa quando ela tá correndo perigo. O Prota diz que elas costumam querer ajuda. E o Tensei fala que é quase isso. No caso, elas querem ser salvas o mais rápido que der. E sempre que alguém tá em uma situação de morte, por conta do desespero, é nessas horas que ele salva a pessoa e deixa ela segura. E que a coisa mais importante pra um herói na visão dele é simplesmente a velocidade. Ele fala que se o Prota quiser, ele pode fazer parte da agência de heróis dele. E quando o Koichi ia se lamentar, o mano fala que sempre existe uma opção pra conseguir tirar sua licença de herói. Aí é só formar uma equipe com as pessoas e poderes certos pra salvar o mais pessoas que puder. E depois de entregar o cartão, ele fala que se ele tiver interessado é só entrar em contato. E o Prota ficou todo feliz de receber essa oportunidade. Chegando de noite, aquele vagabundo tá chamando o robôzão pra revanche. E ao ver a velocidade dele, o
cara já deduziu que ele estivesse mais leve. E ele acertou em cheio, tá? Porque a equipe do Tensei deixou claro que era loucura ele remover o airbag. Mas o cara não tava nem aí. E o doente disse que agora se ele tá vendo que ele tá arriscando a própria vida só pra poder ter velocidade. Só que não era bem isso não. Na verdade ele tinha feito um plano pra conseguir parar ele assim que ele chegasse perto dos seus companheiros. O azar de todos, ele saiu voando igual um morcego. E o super-herói Turbo fala que agora faz sentido porque ele some das pistas tão rápido. A gente dele já passou a localização e tinha mais o grupo preparado pra poder capturar aquele safado. Os manos já saiu preparado pro combate. Enquanto o Al tava na mira, o idiota só sabia zombar todos eles. E ele ficou rodando tanto aquele prédio que a mina acabou perdendo ele de vista. E saiu driblando todo mundo como se fosse o Ronaldinho Gaúcho no auge. O Robozão fala que ia dar um jeito naquele canalha. E foi por pouco que ele não acabou sendo atropelado. E educação é tudo, hein? Porque o cara ainda foi pra trás e esperou o carro passar. Ele disse que não sabia que essa cidade era como um labirinto. E quando o morcegão tava se gabando que ninguém podia parar ele, Koichi fez ele tropeçar e o Duster deitou ele no soco. Quando o Tensei chega lá, ele pergunta quem fez isso com a cara dele. E ao olhar lá pra cima, lá tava o nosso menino, dizendo que sabe que essa cidade é cheia de prédios. O tiozão fala que é importante conhecer o terreno e deduzir onde que vai ser a rota de fuga do inimigo. O parceiro tava de boca aberta. E quando o Prota abaixa a máscara, ele fala que já viu seu rosto antes. O Koichi começa a fazer uma apresentação fantástica falando que esse aqui é o Knuckle Duster. Já ele é o homem mais gentil de todos, o T-Collar. E a mina que não é besta fala que ela não tinha nada a ver com isso. O Tensei fala que não precisa ir atrás desses heróis fora da lei. E que hoje já foi um dia muito cheio. Amanhã seguinte, o Koichi tava mais cansado que o joelho da Thais Carla. Aí quando o parceiro aparece, o mano já tomou logo um susto. Quando ele agradece pela ajuda de ontem, o Prota já mete a do louco dizendo que ele era só um estudante normal. E o Robozão fingiu que acreditou e disse pra ele deixar um recado pro T-Collar, desejando uma ótima corrida. O real problema é que ele pediu o cartão de volta. Mas ele explica que ele só tava querendo respeitar o Koichi, já que ele já tinha escolhido qual caminho ele queria seguir. O cara ficou tão desapontado que o mano teve que ir lá consolar ele. E pra fechar com chave de ouro, ele tentou contornar a situação desafiando ele pra uma corrida. De repente começa um flashback de quando o Koichi ainda tava na faculdade. Pingus tá dando parabéns pelo aluno novo. E a mina disse que já que eles bebeu demais, tava bom deles ir tomar um chazinho agora, né? Prota fala que seria uma boa eles irem na casa dele. Afinal, ele morava aqui do lado. O problema é que quando eles chegaram, geral já tava se cagando todo. Quando se depararam com esse lugar totalmente abandonado, o Gentleman fala pra ela ir logo, porque tava cheio de doce lá em cima. Só que chamando desse jeito fica difícil de não pensar besteira, né? Depois daquela noite, os boatos não paravam de se espalhar. Afinal, ele tentou levar uma garota pra um prédio abandonado. E tudo que eles sabiam dizer é que o safado man passava o rodo em todas as novinhas da cidade. Koichi diz que ama a casa dele mesmo ela sendo tão espaçosa. Mas o problema é que tinha espaço até demais. E pra ajudar, o cara estragou a chegada dele na faculdade. Quando acaba o flashback, os dois já tava lá brigando de novo. A Pop Step fala que odeia quando a roupa dela e o cabelo fica fedendo cigarro. E o Prota fala que pelo menos agora esse lugar não tava tão sem graça como antes. Lá no meio da cidade, tava todo mundo prestando atenção na notícia do jornal. Um ladrão safado tava 2 meses roubando uma joalheria. E pra ajudar, o cara tinha 27 anos e era desempregado. Enquanto o jornalista falava, do nada aparece aquele vagabundo. Só que o que ninguém sabia é que um espadachim misterioso tinha acabado com ele. Alguns meses se passaram e a Pop tava toda animada dizendo que tava na hora de criar uma música nova. Quando ela abre a porta, ela fala que é bom ver o Koichi por aqui. Mas o parceiro tava meio ignorante. Isso que é óbvio, já que a casa era dele. A mina literalmente ignorou ele perguntando se tinha alguma coisa pra beber. Aí foi só ela ver um pudim que ela já ficou toda feliz na hora. Assim que ela vê o Koichi costurando, ela pergunta por que ele não troca por um material mais resistente. Só que o Prota tinha um belo argumento. Diz que além dele amar esse aqui, era um produto oficial da Almaty. E só dele vestir isso, a coragem dele já aumentava na hora. A mina fala que pelo visto isso deixava ele bem animado. E quando ele fala que ele ia comer esse pudim mais tarde, ela fala que da próxima vez é só ele colocar nome nas coisas que ela nunca mais incomoda ele. Prota fala que não tem problema e que pelo visto ela não abaixava a cabeça pra nada. Assim que a mina começa a surtar, o mano fala que na próxima ele compra alguma coisa gostosa pra ela comer. Mas ela fala que o real problema é porque ele era muito pão duro, que era mais fácil ele comprar uma roupa nova em vez de ficar costurando. Aí ele já começa a gritar e fala que ela pode xingar tudo que ela quiser, mas se falar do casaco dele de novo, aí ela vai ver só. E ele fala que isso aqui custou os olhos da cara, já que só os verdadeiros fãs têm uma coleção dessa. E como todo ano tem uma edição nova, tirando a vermelha de 5 anos atrás, ele tem todas as outras. A Pop pergunta se então só faltava uma, e ele disse que tinha dado essa aí pra uma outra pessoa. Tudo isso começou porque até o final da escola ele sempre queria ser muito um herói. E depois de se inscrever pra uma escola de herói, além dele sair atrasado, o cara tava achando as ruas de Tóquio um labirinto. E de repente ele escutou alguns homens gritando dizendo que tinha uma criança se afogando bem ali. Nesse momento ele não sabia se ia pro teste de herói ou se ele salvava aquela criança. Essa coragem bateu e o cara pulou igual uma perereca pra salvar aquela criança. No começo ele começou a se apavorar, mas quando percebeu que era raso, o cara já ficou de boa. Depois de finalmente salvar aquela vida, o cara tava se tremendo todo de frio. E quando a moça dá o casaco pra ele, Koichi foi tão humilde que disse pra dar aquele casaco pra aquele garoto. Aí depois ele foi desesperado pra fazer o teste pra tentar virar um herói. A parte complicada é que ele chegou atrasado e não conseguiu fazer, mas ele não achava isso tão ruim. E ainda disse que talvez isso aumentou a vontade dele seguir o seu propósito de vida. Ele fala que acha que deixou o seu espírito de herói naquele casaco junto com aquele garotinho que ele nem sabe o nome que ele salvou. Aí ele começa a imaginar um cara de cabelo rosa passando na TV, agradecendo ele por ter sido salvo naquele dia. Mano fala que essa imaginação não seria nada mal. E a Pop fala que não acredita que ele jogou o sonho dele fora pra ficar brincando de super-herói por aí. Quando a mina vira as costas pra ele, o cara fala que pensou que ele acharia maneiro depois de ouvir isso, né? Enquanto ela saltava, a mina falava que ele era um completo idiota e que nem faz sentido
sentido ele ter feito aquilo. E que era melhor ele querer parar de agradar todo mundo o tempo todo. E assim que a Pop abre o guarda-roupa dela, lá tava o casaco vermelho e ela fala que ela era criança daquele dia. E só pra fixar, ela fala que ela não era um garoto de jeito nenhum. Aquele dia ela tentou usar o salto pra pegar um atalho. Só que como tinha chovido muito na noite anterior, o rio tava mais cheio do que o comum e ela acabou escorregando e caindo lá dentro. Desde aquele dia, aquele idiota nunca saiu dos pensamentos dela. E mesmo após finalmente ver ele de novo, até hoje ela não sabe como agradecer por ter sido salva mais de 1 milhão de vezes. E então ela passou na doceria e diz que é muito grata por ele ter salvado ela naquele dia. E que ela não sabia que foi ela mesma que estragou o sonho dele. A Pop Step fala que sempre soube que ele tem tudo pra se tornar um herói. E que pra ela ele sempre foi um verdadeiro exemplo. Quando o parceiro abre a porta ele pergunta o que ela queria. E a mina tava mais vermelha que pimentão. E quando ela fala que queria falar uma coisinha pra ele, o mano já ficou todo curioso. O problema é que o Duster tava lá. E se liga na cara de decepção que ela fez porque o tiozão estragou esse momento. Coroa fala que pudim era comida de menininha e de bebê. E a Pop fala que se ele tiver achando ruim é só ele não comer. E é assim que o Prota pergunta cadê o dele. A mina fala que é bem aquele ali que o Coroa tava comendo. Koichi queria saber o que ela queria com ele. E a mina já ficou maluca gritando pra ele nem pensar em tocar nisso aqui dela. E depois de virar as costas pra ele, o mano fala que pensou que ela ia falar alguma coisa. E o Duster queria saber o que ela queria na casa dele umas horas dessa. A Pop tava querendo acabar com a raça daquele fumante safado. E assim que ela veste aquele traje, ela fala que até parece que o Koichi ganhava coragem só de vestir isso aqui. E eu confesso pra vocês que até eu fiquei com vontade de bater nesse velhote agora. E a seguinte, aquele monstro de pedra finalmente foi solto da cadeia. E enquanto ele caminhava, ele se lembra de uma conversa que ele teve enquanto ele ficava atrás das grades. Basicamente, não foi ele que comprou aquela droga, e sim foi o distribuidor que veio até ele. Bom, eu acredito que você já até sabe quem é, né? Aquela safada já tava segurando um frasco de novo, dizendo que era todinho só pra ele. E de repente os habitantes começaram a gritar pedindo socorro. Isso porque aquele monstrengo tava de novo querendo arrumar confusão. Barata também já chegou no estilo dizendo que ele sempre aparece correndo quando alguém precisa de ajuda. O parceiro pergunta se ele tava ficando louco porque ele podia jurar que já tinha enfrentado esse cara antes. E a Pop fala que parece que o vilão só é registrado quando ele comete mais de um crime. Koichi fala que nesse caso ele ia acabar com ele antes que ele fizesse alguma coisa de errado. Enquanto o protagonista se aproximava dele, Grandão pergunta se então ele era aquele maldito de novo. Depois de saltar e quase matar ele, eu tava todo feliz que o vilão tinha chamado ele pelo nome certo. E a Pop Step fala que quando o vilão decora o seu nome, isso aqui era um problema. E enquanto ele esmagava os carros, Koichi fala que pelo menos assim ele vai levar ele pra um lugar seguro. Só que a Pop fala pra ele não esquecer que o Duster não tava com eles hoje. Afinal, ele saiu dizendo que tinha um compromisso, né? Quando ela pergunta se ele conseguia vencer sozinho, ele fala que isso aqui era só uma distração até ela chamar a polícia. E ela fala que bem que sabia que ele era um bunda mole. Enquanto os idiotas filmavam, quem tava sendo encurralado era logo o Gentleman. A Pop começa a gritar pra alguém chamar a polícia. Quando tava só de boa desviando dos ataques com facilidade. Só que isso aqui durou pouco tempo, porque do nada o cara parecia ter ficado mais rápido e mais forte do que o normal. Lá no restaurante a Queen tá fazendo uma anotação sobre esse novo modelo que ela tinha dado pra aquele cara. Já que será mais avançado, além de aumentar os seus atributos, deixava ele com mais ave e mais poder de individualidade. Mas ela fala que aquilo não era o suficiente, porque ela queria saber o quão duro aquele cara conseguia ficar. E papinho estranho é esse, hein? Quando as amigas perguntam o que ela tava fazendo aqui, ela fala que era um relatório. A mina fala que isso era uma bosta. E ela fala que pelo pagamento valia a pena o esforço todo. O parceiro não parava de fugir. Só que os movimentos do grandão estavam tão rápidos que nem dava pra conseguir acompanhar. E depois de escorregar, quando ele ia tomar um porradão na cara com força, mano já tremeu na base e a Pop tava desesperada. Mas foi nesse momento que aquele samurai estranho apareceu de novo. Ele lançou o bichão pra trás e ativou o modo Zoro e saiu metendo espadada nele. E ele disse que o cara era duro mesmo. E quando a Pop via a polícia, foi só ela avisar pra todo mundo que aquele monstro já saiu correndo. A mina fala que era bom eles vazar também. Só que o Prota queria saber quem era esse mano que tinha salvado ele. E esse aqui era o Stendhal, um cara que amava se intrometer mesmo no sendo herói. E depois de fugir com muito estilo igual um ninja, o Koichi realmente tinha achado isso muito incrível. No dia seguinte ele tava todo empolgado falando daquele espadachim, e que ele era tão brabo que quase que ele tava querendo comprar uma espada também. Quando o telefone da Pop começa a tocar, era logo o Ciclope 2.0 querendo dar um aviso pra ela. Basicamente de onde ele veio tinha um cara muito famoso por ser bom de briga, principalmente por odiar tudo que é errado. E depois que esse cara ouviu falar deles, agora ele quer ter um encontro lá na estação. O Prota fala que seria uma boa ele conhecer esse tipo de gente. E só de lembrar daquele ninja, ele amou essa ideia de ter mais pessoas assim por aí. E que ele também vai se esforçar bastante igual eles. Duster fala pra eles não esquecer que quem se mexe nas coisas por justiça costuma ser pessoas bem perigosas. Koichi fala que nem fazia muito sentido. E a mina já tava lá chamando o tiozão de imbecil e falando que ele ia sozinho pra esse encontro. E adivinha só, era logo aquele vagabundo do primeiro episódio. Os dois pombinhos começou a gritar igual dois retardados. Quando o Wolverine pergunta se eles já conheciam ele, o Prota fala que eles eram tipo conhecido. A Pop fala que ele era um merda. E ele pergunta o que eles estavam pensando que ele é. E depois de refletir um pouco, Koichi fala que nem sabe como descrever uma praga dessa. Quando a Pop fala que ele tentou fazer coisas horríveis com ela, Mano fala que era exatamente isso. Aí o vagabundo percebeu que não ia ter papo e disse que ia ser perca de tempo conversar com eles. E quando o Prota pergunta o que será que ele queria, a Pop fala que não queria saber, mas até eu fiquei curioso agora. O monstrengo tava correndo mais tonto que uma barata tonta. Aí ele começa a receber umas espadadas no olho. E uma voz diz que pelo visto ele não consegue deixar os olhos dele duro. Que além disso, dor e medo atrapalha a concentração do poder dele. Aí quando o mano pisa na latinha, era logo o Stendhal de novo, falando que usar um poder sem motivos pra fazer
algo de errado era um crime, já que isso tinha tornado ele um vilão. Era só mais um corte ele acabar com todos os crimes desse monstro. E depois de fatiar a cabeça daquele homem de pedra, ele fala que isso aqui se chama justiça. Ele já puxou umas fotos dizendo que esse aqui vai ser o próximo da lista. E assim que um barulho aparece, a Queen tava lá em cima vendo tudo e dizendo que isso aqui foi muito interessante. E enquanto isso, lá dentro de um barzinho, os velhotes estavam enchendo a cara. Mano de óculos fala que agora eles entram pra lista de vilão só por causa dos negócios de gangster como Yakuza. E que é palhaçada a polícia tratar eles como se eles fossem vilões sujos. O cara já começou a surtar perguntando por que esse Palerma tava tão calmo. E o mano posturado fala que um homem não muda o jeito de viver por causa de política. E mesmo que seja contra o All Might, tem coisa que precisa ser feita mesmo assim. O narrador fala que esse grupo de vilões veio antes das individualidades. E que todos eles tinham poderes avassaladores. Só que na verdade não era o poder deles que faziam eles serem perigosos. Há alguns meses atrás aquele samurai chegou quebrando a janela deles. E quando o velho pergunta quem mandou ele vir aqui, o Stendo nem quis saber e já foi matar ele. O narrador fala que o real problema dessa gangue sempre foi a facilidade de se envolver em problema o tempo todo. E enquanto o combate rolava, o ninja deu uma linguada no braço dele e por alguma razão os 3 vagabundos ficaram paralisados na mesma hora. Aí o cara nem precisou pensar e já passou a peixeira em todo mundo. E depois que alguns funcionários apareceram pra tentar ajudar, infelizmente não adiantou de nada. E antes deles serem mortos, a última coisa que eles ouviram do Stendo aqui e ele é verdadeiro julgamento. E depois disso a mina das abelhas tava zoando, chamando ele de Senhor Julgamento. E ele falou que esse não era o nome dele e ela fala que sabe que é Stendo. O samurai solador fala que Stendo é o ser superior a todos os humanos, o famoso vermelho da vida e o preto da morte. E que como sem essa máscara ele era só um homem comum, então ele preferia não misturar as personalidades dele. A Queen fala que será chato demais, que ela só precisa coletar as amostras de sangue logo. E depois de receber o sangue, ela fala que aposta que vai ser muito útil ter isso dos Yakuza. E ela perguntou se ela pode escolher o próximo alvo dele, já que ela ajudou a derrotar alguns vilões. Só que o parceiro fala pra ela não abusar da sorte, porque algum dia ele também vai fazer o julgamento dela. E até lá, lombrigas que sugam outras lombrigas também tem o seu valor. A Queen fala que eles vão combater fogo com fogo, e que existe uma cidade aqui perto cheia de vilão maldoso esperando pra ser caçado. Voltando pro presente, lá dentro do hospital, o Gordão fala que parecia que ele estava melhor. O Lacraio pergunta o que ele ia ganhar, e o mano diz que trouxe um suco e um mangá que ele acabou de ler. Aí ele começa a dar risada e fala que desse jeito ele acaba morrendo, e que o que ele queria mesmo era um isqueiro pra poder acender esse cigarro. Assim que o Gordola ia fazer a boa, o alarme começou a tocar e a enfermeira falou que não pode fumar aqui dentro. E depois que o lagartixa pula a janela pra fumar, ele fala que vai sair daqui assim que verificar esses últimos exames. E como ele é um lagarto, então ele tem mais resistência do que o normal. O Grandão diz que eles tinham que agradecer muito aquela substância chamada Trigger. E o Lacraio fala que foi exatamente o que salvou ele, que quase fez ele morrer. E mesmo não estando tão agradecido, pelo menos voar foi a coisa mais legal que ele fez na vida, né? O Gordão diz que ter aumentado o poder de fogo dele não serviu pra praticamente nada. Só que o lagartixa fala que ele tava parecendo o papai do Todoroki. Quando o vagabundo pergunta se ele queria voar de novo, o idiota fala que só um idiota ia querer isso de novo depois de quase ter morrido naquela última vez, né? E enquanto o Gordão falava que esse hospital tava cheio de enfermeira gostosa, o Kugizaki tava só em silêncio. Quando chega de noite, a Queen perguntou onde estavam os amigos dele. Ele fala que não queria envolver eles e ela fala que os 3 tinham que ouvir o que ela vai dizer. Afinal, até passou na televisão aquele caso sinistro. A Falciane começou a se fazer de cínica, dizendo que eles estavam sendo alvo de um assassino assustador que matou um grupo de Yakuza e que eles precisavam se unir pra poder lutar com urgência. O vagabundo literalmente ignorou ela, dizendo que podia muito bem derrotar aquele assassino sozinho. E ela fala que talvez seja porque ele não quer envolver os amigos, e que se ele tá motivado é o que importa, né? E de repente o Stendo aparece mandando ele parar e diz que ia dar um fim nesse bostinho e ir pro próximo alvo logo. Aí a maluca já pegou o Trigger e diz que é bom ele não perder, senão os amigos dele também iam morrer de vez. Mas pra nossa surpresa, o Kugizaki mandou um tapão na mão dela e ainda pisou naquela droga, dizendo que as coisas não seriam do jeito que ela queria e que esse mascarado podia vir tranquilo porque ele ia acabar com ele sem precisar daquela substância de merda. A Queen, como não é besta, ela foi pra trás enquanto falava que isso aqui tava muito chato. E como ela gosta de se divertir, então ela vai deixar as coisas bem mais interessantes. Quando as abelhas começam pra cima dele, o cara tava dando a vida pra ele não poder ser picado pra aquela substância de novo. E essa falsa tava fingindo que queria que ele ficasse bem. O vagabundo fala que ela era igualzinha aquelas pessoas que também tinham esse sorriso maluco. Isso porque desde a infância as crianças não queriam brincar com ele de jeito nenhum. E pra ajudar, os professores tratavam ele como se ele fosse um delinquente. Só que o que ninguém entendia é que ele não gostava de ser julgado pela aparência. E que é sempre essas pessoas que faziam ele se transformar em um monstro. Enquanto o Koichi deslizava pela rua, foi só ele ouvir um grito que ele já se deparou com a nova transformação daquele vagabundo. O samurai fala que agora se ele mostrou a verdadeira face dele. E que tá na hora desse vilão morrer de uma vez por todas. O Prota já veio igual uma barata, dizendo que ele ouviu algum grito de tristeza por aqui. Mas quando ele começa a observar, ele fala que já tinha visto esses espinhos em algum lugar antes. O Koichi fala que então ele tinha usado o Trigger de novo. E o Stendo fala pra ele se afastar porque agora o bicho vai pegar. O Inocente Man até tentou dar uma de amigo, dizendo pra eles resolverem isso na conversa. Mas os caras não quis nem saber e já tava saindo na porrada. Quando o samurai abre uma cicatriz no peito do Kugizaki, o mano já ficou desesperado quando percebeu que ele realmente tava tentando matar ele. Aí ele já foi com tudo pra cima e disse que não vai deixar as coisas serem desse jeito. Aí que você percebe como ele é humilde, que ele simplesmente pegou o vagabundo no colo mesmo enquanto os espinhos pinicavam ele. E de repente o Stendo atacou uma faca na perna dele e falou que não tinha valor nenhum em tentar salvar a vida desse verme. E o protagonista fala que mesmo que ele tenha razão, ele vai salvar ele do mesmo jeito. E enquanto ele se rastejava, ninguém tinha entendido porque ele tava se esforçando tanto assim. E o Koichi explica que essa era a única maneira dele conseguir resolver as coisas, e que eles tinham que chegar no meio da avenida o mais rápido possível. E então o Stendo fala que mesmo se você não
ato de bondade, aqueles que ficam do lado do mal também se tornam pessoas más. E quando ele dá uma lambida no sangue do prota, ele também perdeu os movimentos igual aconteceu com aqueles capangas do Yakuza. Assim que ele se aproxima, o narrador fala que a individualidade dele era coagular, e sempre que ele lambia o sangue de alguém dava pra literalmente imobilizar a pessoa. O Stendhal fala que esse era o fim dos vilões, e que o julgamento celestial era enterrar eles debaixo da terra, sem contar que ninguém se preocupar em salvar um bando de criminoso, e que ele tem certeza que ninguém nem vai perceber. Só que o Duster apareceu, quase chutou a cabeça dele, dizendo pra ele não falar isso porque quem chegou pra lutar era ele. O vagabundo fala que nem dá pra acreditar nisso, e o tiozão fala que ficou sabendo que então esse foi o ninja que salvou o aluno dele. O Stendhal fala que como já tinha ouvido falar dele também, então ele não vai lutar com quem luta pela justiça nessa cidade distorcida. Mas o Duster fala que ele era um herói maneiro, enquanto ele era só um retalhador com parafuso a menos. Quando o ninja fala que era uma pena que eles não eram iguais, Kuroa fala pra ele não ficar se achando porque ele que quis errar o primeiro ataque. Basicamente, se ele ficar longe demais, quando o cara errar o ataque, ele mandava logo uma na lata dele. Agora, se tiver perto demais, aí que fica fácil de vencer mesmo, né? O Duster fala que ele sempre tenta ser um cara legal, e que nesse caso, então ele ia deixar tudo mais fácil. Aí depois que ele ataca um cabo no chão, Kuroa fala que ele pode desistir e ir embora se ele quiser. Aí se ele cruzar essa linha, aí sim que ele vai destruir essa máscara dele. O Stendhal fala que agora entendeu que então esse é o alcance dele, e que sabendo que a defesa dele era tipo uma muralha, realmente o contra-ataque dele poderia superar a vantagem dele ter uma espada, e que nesse caso a única opção dele é recuar, né? Só que não, que ele começou a ir pra cima dizendo que era impossível o Kuroa calcular a velocidade do seu ataque, sendo que ele nunca tinha visto ele usar antes, sem contar que ele também era um herói, e que um herói se destaca porque ele tá sempre acima das outras pessoas. Mas o que ele não imaginava era que o Duster, além de cruzar a linha, e ele mandou porradão tão forte na cara dele, e destruiu a máscara e mandou ele voando pra longe igual um merda. O Koichi fala que achou que o ninja que não podia cruzar a linha, o Tiozão fala que nunca disse que ele ficaria esperando, e parando pra pensar até que faz sentido. Quando ele pega a máscara, o Kuroa fala que esse é o tipo de cara que coloca a máscara e vira outra pessoa, e que é só eles se vestirem com disfarce que eles acham que eles são melhores que antes, e que esse tipo de gente é perigosa porque ignora a própria segurança só pra poder atacar achando que eles são simplesmente invencíveis. O Duster fala que ele era apenas um humano de carne e osso normal, só que pessoas que não reconhecem isso não têm a determinação necessária. Enquanto o ninja tava no chão, ele fala que agora tinha entendido, e depois que a gente vê aquele rosto ridículo, o cara se levantou e começou a lutar com mais velocidade e determinação do que o normal. Aí ele já cortou a mão do Duster e saiu jorrando ketchup pra todo lado. E então ele começou a recuar e diz que mais maligno que os vilões são só aqueles que fingem ser herói de verdade. Foi só lamber a faca cheia de sangue que o tiozão já ficou paralisado. O Stendhal diz que ele tinha acabado de ser iluminado e que ele sempre vai ser grato pelo Duster ter mostrado esse caminho pra ele. Depois de fugir, o cara simplesmente tava pingando sangue. Alguns minutos depois, o Koichi tava gritando de dor. E quando a Pop pergunta se ele tava bem, ele fala que esse remédio ardia muito. O Duster fala pra ele parar de frescura porque foi só um arranhãozinho e que era pra ela cuidar lá do ferimento do outro cara. Quando ela descobre quem era o outro, a mina tava cuidando dele com muito amor e carinho. O Koichi fala que existe muita gente maluca nesse mundo, e ainda bem que eles saíram vivos nessa, né? Na verdade mais ou menos porque o joelho dele tava pior do que todo mundo. O Gizaki queria saber qual era o problema desse retardado que ficava rindo sendo que eles quase morreram. E a Pop fala que o único problema dele era ser burro demais. E o vagabundo fala que até que faz sentido. E enquanto isso, uma casa abandonada, lá tava o ninja todo lascado sangrando. Ele diz que tá faltando muita coisa além de velocidade e força, e que agora sim ele sabe que é a determinação. A Queen fala que na opinião dela as coisas tinham que ser mais divertidas, então bem que ele poderia ser mais legal, né? O cara já ficou pistola com ela e atacou uma faca bem no meio do olho que já fez a mina cair pra trás. O Stendhal surtou de vez e começou a estragar o próprio rosto dele. Isso porque ele fala que não precisava mais de uma máscara de vaidade, e que ele prefere descartar o rosto falso dele e enxergar o mundo com os olhos verdadeiros longe de qualquer falsidade. E de repente a Queen começou a se levantar, falando que nunca entende essas coisas de louco que esse cara fica falando. E quando a mina tira a faca do olho, em vez de sair sangue, tava saindo trigger. O ninja maluco fala que ele era uma ideologia sem rosto, e a verdadeira cor queria colorir o mundo, e que todo esse sangue que ele derramou atrás é a prova que existe um caminho pra ele seguir, e são exatamente as manchas de sangue inapagáveis que mostram o verdadeiro caminho. No dia seguinte, o Koichi estava tendo mais um dia normal na sua faculdade, quando o cara decide bater um rango. Aparece logo uma gatinha perguntando se ela pode sentar com ele. Aí depois que ela aceita, ela pergunta que livro era esse que ele tava lendo. Assim que o Koichi mostra pra ela, a mina fala que então esse era o livro de sociologia super difícil de herói. E enquanto ela explicava, o mano tava todo sem graça, já que ele não tava em nenhum clube. A Makoto disse que então esse era o famoso lobo solitário, mas não era pra ele ficar triste não, afinal ela poderia muito bem ajudar ele nessa. E de repente aparece logo umas minas falando que essa aqui era atacante mesmo. E quando o Prota ia se apresentar, a gatinha fala que já conhece o famoso taradão das ruínas. O mano falou que não acredita que esse papo ainda tava rolando, e a mina diz que ela só quer ajuda de alguém que já esteja acostumado com o bairro que ele mora. Mas ele podia ficar tranquilo porque os dois iam sair ganhando nessa, afinal o lance é dar e depois receber, lá ele 1000 vezes. Lá na casa do Koichi, a Pop tava só de boas mexendo no celular. E quando ela escuta um barulho, foi só ela verificar que a gatinha tava lá dando várias risadas com o Prota. A mina de cabelo rosa tava mais em choque que o Super Choque. Enquanto eles se aproximavam, ela tava desesperada tentando guardar toda essa bagunça. Mas quando ela viu que não ia dar tempo, a única solução era se esconder atrás da cortina mesmo. O safado man fala que ia dar só uma organizada aqui dentro. E ela fala que sabe que tem coisas que os meninos precisam esconder. E enquanto a mina se cagava todo, o Koichi não parava de reclamar da bagunça que ela tinha deixado. E o casaco na parede, pior ainda. Imagina se ela descobrisse a verdadeira
identidade dele, né? Quando a gatinha pergunta se ele ia demorar muito, enquanto ele respondia, a Pop tava doidinha pra matar ele. Ajudar, ele percebeu que tinha várias latinhas de cerveja na mesa, e a Pop tava se segurando pra não gritar com ele ali mesmo. E depois de finalmente entrar na casa dele, a Makoto fala que tá na hora de resolver os problemas, né? E enquanto ela explicava o que ele tinha que fazer, a Pop tava morrendo de ciúmes. A gatinha fala que ele vai ter que se esforçar bastante e evitar faltar o máximo possível. E o Gado Man diz que ela vai salvar a vida dele. Como não dava pra trazer essa anotação agora, então ela fala que vai revisar o conteúdo da próxima prova. E coincidência era o famoso problema dos vigilantes e a permissão do governo pra se tornar um super-herói. Basicamente, os vigilantes são aquele grupo de pessoas que querem justiça com as próprias mãos, e que a maioria deles acaba sendo eliminado pela consequência de não ser um super-herói de verdade. Quando a gatinha pergunta como nascem os heróis, ele fala que já ouviu falar nisso, mas ele não tá lembrado. A Makoto fala que quando a humanidade ganhou esses poderes, isso causou uma desordem social. E foi aí que os cidadãos normais se tornaram vigilantes para promover a segurança pública. E então depois disso foi aí que inventaram a lei para eles se tornarem heróis. O Koichi diz que se lembrou que já sabia de tudo isso. E então ela fala que agora tava na hora do teste, né? A pergunta número 1 é onde foi criado o primeiro sistema de licenciamento de herói. E o Prota acertou em cheio falando que era os Estados Unidos. A Makoto fala que naquela época existiam 189 vigilantes. E que agora ela quer saber quantos foram aprovados licencialmente para serem heróis. O Koichi fala que já tinha ouvido falar nessa história. E que aposta que nem todos eles tinham intenção de ser tão heróicos assim. Aí quando ele fala que acha que foi a metade, a mina diz que ele tava totalmente errado. Isso porque na verdade só 7 foram aprovados, já que os outros eram vilões usando individualidade da forma errada. E enquanto os que tinham apoio do público conseguiam virar heróis sem precisar de registro. O verdadeiro objetivo do sistema nunca foi promover heróis, e sim definir o que é ser um vilão de verdade. E realmente fazia sentido. Assim não ia ter nenhum engraçadinho se aproveitando da sua posição pra cometer algum crime. Ela fala que era meio controverso não deixar os cidadãos se defenderem com armas, e que em outras palavras, mesmo os vigilantes vindo como heróis, eles se tornaram um grande alvo de críticas. E enquanto a explicação rolava, eu acho que alguém tá com ciúmes. A Makoto diz que vigilantes são aqueles que fazem justiça privada. Eu aposto que se a Pop pudesse, ela tava cometendo um crime agora mesmo. Quando a explicação acabou, a mina fala que é só ele escrever isso que ele já passa na prova. E aproveitando, ela deixou a seguinte pergunta pra ele: com essa nova lei, qual foi o fator decisivo que divide os heróis dos vilões? Koichi fala que acha que era saber se eles realmente defendiam a justiça, né? Mas a gatinha fala que a resposta correta ia ficar em segredo. Ela até pediu desculpa falando que só tinha a ver com uma pesquisa particular que ela tava fazendo. E que se ele ajudar ela, com certeza ela vai contar a resposta. Mano, só queria saber o que exatamente ela queria fazer. E ela pergunta se ele conhecia os vigilantes dessa área que a galera tava falando por aí. E, em outras palavras, ela queria dar uma pesquisada pra entender como o sistema de heróis foi criado de verdade. O cara já até se engasgou de medo. E quando ela pergunta o que houve, ele fala que ficou sabendo que eles são pessoas boas e que ajudam bastante a região. E que era perigoso ela querer se aproximar de alguém que tava enfrentando vilões. Só que a mina fala pra ele relaxar porque é aí que ele vira o guarda-costa dela. Aí a mina já vazou falando que ia encontrar ele no sábado às 10 horas. Koichi fala que agora ele vai ter que encontrar um jeito de enganar ela, né? Mas pelo menos ele ia sair no sábado com ela. Quando a Pop pergunta por que ele tava animadinho, o cara já ficou assustado. E chegando de noite, lá tava a Makoto na pia do banheiro. E a gente acabou de descobrir que aqueles olhos verdes eram falsos. Enquanto ela pesquisava, aparece logo aquele detetive do segundo episódio. E ela disse que tava escrevendo um artigo que ela queria saber se ele tinha alguma pista sobre heróis e vilões. E o detetive fala que ele não pode passar esse tipo de informação. E ela pergunta se tinha como ele entrevistar alguém famoso tipo Almaty. Ele fala que o melhor conselho era ela não se aproximar de vilões só por curiosidade. E que a existência deles sempre vão estar conectadas ao crime. Só que ela fala que politicamente falando, a gente tinha que odiar a ofensa e não o ofensor. E depois de receber um sermão dela, o cara fala que nem vai discutir porque ela é muito melhor que ele nas palavras. E que a maioria deles sempre vão acabar tropeçando e se tornando criminosos. Mas a mina literalmente cagou pra ele e fingiu que nem tava ouvindo. Várias horas se passaram e a Pop tava querendo saber o que uma garota fazia na casa de um homem como se fosse dela. E engraçado, né? Falou a mina que só vive socada na casa dele. E enquanto ela reclamava, o mano só sabia concordar pra evitar a confusão. Mas um dia começou e o Prota tava mandando aquele treinão insano com o tiozão. E ele começa a explicar como ele faria pra derrotar aqueles vilões safados. E o Duster fala que isso aqui tava muito bom. Afinal, como é difícil prever os movimentos do deslizar dele, se adicionar movimentos com os pés ia ficar muito mais difícil ainda. E enquanto o Kuro fazia elogios, a Pop do rabo virado fala que isso aqui era muito irritante. E o Duster fala que se for irritante pro inimigo é sinal que o plano era bom, né? Aí o Koichi fala pra ele não se preocupar porque ela tava meio estressada com ele depois do que aconteceu ontem. Quando o tiozão descobre o que aconteceu, ele diz que isso era muito suspeito e que se alguém descobrir a identidade deles ia ter vários policiais vilões pressionando eles. A Pop já xingou o Koichi de novo e o Duster fala que conhece um jeitinho muito bom de acabar com quem fica investigando os outros. E quando o mano pede pra ele parar com violência, o Duster fala que vai confiar nele, mas não é pra ele misturar a vida pública com a privada. E essa mina só sabia abrir a boca pra criticar ele. O Prota fala que nem sabe dizer qual das duas vidas dele é privada. E tudo que o tiozão fala é que essa escolha seria só dele. O sábado finalmente chegou e o Koichi tava esperando a Makoto na estação. E quando a gatinha aparece com muito estilo, o Prota ficou
ficou apaixonado. E ela perguntou por que ele tava com essa cara e ele fala que essa roupa combinava muito com ela. Só que a Pop fala que essa roupinha ficou muito sem graça. A Makoto fala que já que esses eram os lugares que eles costumavam aparecer, então tava na hora de coletar umas informações. E que eles caminhavam, o Prota pergunta se será mesmo que eles iriam aparecer. E ela fala que seria muito bom isso. Mas o que ela realmente quer ver é a popularidade deles. E que ela não acha que seja a lei que cria um herói, e sim o número de pessoas que apoiam eles. No fim das contas, não tem como controlar as individualidades desses heróis. E que a verdade mesmo é que eles sempre disputavam a sua própria fama. E por isso que ela queria saber como os cidadãos estavam enxergando os vigilantes de Naruhata. O cara já ficou todo animado, falando que até ele quer saber quais são as coisas boas que eles andam falando sobre eles. Quando começou a entrevista, os caras já tava tirando onda, falando que conhecia sim o Barata também, que acha que é T-Color. Já a Popstep era tipo aquela azada que ficava rebolando a raba, mas agora ela protege a cidade. E que mesmo eles amando ela, aquele tiozão porradeiro era um problemão. O estudante fala que o tarado man deveria ficar espionando as saias das garotas. A véia do mercado fala que ele sempre ajudava ela. E apesar dele ser estranho, ele era um bom menino, vai. O malandrão criticando o Koshi e as crianças elogiando a Popstep e a raba dela. Basicamente todo mundo tava criticando a Pop, criticando os dois homens. A Makoto fala que a pesquisa da Pop se resume na bunda dela e na fofura. Já o Duster ou ninguém conhece ou então sente medo dele ser tão agressivo. E enquanto o nosso protagonista, as pessoas chamavam ele de útil, mas deixavam muito claro que ele era nojento. E os dois idiotas tava lá dando risada da cara dele. E de repente um cara com cabeça de periquito passou a milhão roubando o notebook dela. E o cara era tão zica que ele era chamado do craque do roubo, já que ele corria enquanto driblava todo mundo. E esse aqui é o Yotsura. E por mais bizarro que pareça, a individualidade do cara era futebol. O protagonista ativou o modo herói que falou pra gatinha esperar ele aqui mesmo. Aí depois de atacar a mochila no chão, ele já começou a se vestir o mais rápido possível. Quando a Pop chega, ela pergunta por que ele tava fazendo isso. E que seria bem melhor o cara roubar ela e a mina aprender uma lição e voltar pra casa. Só que o Koshi fala que não vai deixar isso acontecer. E que ele quer se exibir um pouquinho também, né? E a mina fala que é uma palhaçada desse idiota querer se exibir logo agora. E enquanto o Ronaldinho Gaúcho fugiu, o Prota já chegou tentando dar um carrinho nele. Só que o cara tava no modo Messi e a bola nem desgrudava do pé dele. Então o idiota também teve a brilhante ideia de manter distância. Aí já tomou um chutão do Cristiano Ronaldo no meio do nariz e já saiu voando pro outro lado da rua. E aí que o Ciclope 2.0 chegou e acredite se quiser, o cara realmente conseguiu vencer ele. Aí depois que o Koshi pega o notebook, ele fala pra eles parar com violência. Quando a gatinha chega correndo pra dar uma olhada, lá tava o nosso garoto todo lascado dizendo que pegou pra ela. Ela pergunta se então tinha sido ele. E ele fala que foi um vigilante que dava pra confiar bastante nele. Mas o Ciclopão deixa claro que o Barata também não ajudou em merda nenhuma. Depois de agradecer por tudo, a gatinha fala que esperava ver os vigilantes na próxima vez. E a Pop fala que essa mulher era bem folgada mesmo. E então a Makoto estica a mão e pergunta se então ele era o The Clover. E nisso o narrador fala que a individualidade dela era permitir saber quando a pessoa está mentindo assim que ela estiver tocando nele. E quando o Prota fala que não, a mina pediu desculpa pelo engano. E depois de voltar pra casa, ela fala que podia jurar que já tinha resolvido tudo. E que talvez ela que tinha perdido o jeito com esse poder mesmo. Lá na casa do Prota, a Pop só sabia zoar, falando que deve ser muito triste ouvir que falta mais esforço pra ele. E o mano fala que pior ainda era ela, já que tinha gente falando que ela cantava muito mal e queria ver mais a bunda dela. Além disso, ele não aceita ninguém chamando ele de The Clover. E que ele já cansou de falar que era The Color. E isso explica por que a gatinha não conseguiu descobrir que era ele. Isso porque ela chamou ele pelo nome errado. Mais um dia começa e a confusão já tava comendo solta. O Koshi tava igual um louco indo atrás de um ladrão safado. E a Pop fala que é melhor deixar esse trampo pra polícia, já que era muito perigoso. Como o mano era teimoso, ele fala que ia perseguir esse cara até as polícias chegar. E de repente o motoqueiro manda uma bicuda na boca dele. E depois de rodar igual um Beyblade, o cara quase foi atropelado. Mas foi aí que um herói apareceu voando pra salvar ele. E o cara era tão brabo que ele só precisou de um soco pra parar aquele bandido. A Pop pergunta se ele tava bem e ele fala que acha que sim, né? Aí quando eles olham pra frente, o cara fala que reconhece a coragem dele. Mas quando for assim, deixa o serviço pra quem sabe fazer, né? Mano até pediu desculpa e depois de agradecer ele falou que queria saber qual era o nome dele. Aí o cara ficou indignado dizendo que é impossível alguém não conhecer ele. Isso porque o parceiro fala que ele era o melhor herói dos Estados Unidos, o famoso Capitão Celebridade. Ele até deixou um autógrafo falando pra ele nunca mais esquecer o nome dele. Só que o Koichi não gostou que ele riscou o casaco do Almaty não. E isso não é o bastante, o cara ainda fala que essa assinatura dele valia muito mais que isso. Os dois começaram a brigar igual duas crianças. E o playboyzinho falou que o Almaty nem chegava perto da elegância dele. E depois de pegar a moto e o pedaço de merda que tava no chão, ele fala pro Koichi não ficar brincando de herói por aí. Na televisão dizia que ele voou várias vezes pra salvar os Estados Unidos, sendo assim o primeiro do ranking da nação e um orgulho americano. Com a sua individualidade de voar, ele sempre foi de norte a sul, a leste a oeste. E o cara era tão brabo que ele tava no top 10 dos heróis dos Estados Unidos há uma década seguida. Então agora ele veio pro Japão pra conquistar novos corações e deixar o público ir na loucura. Enquanto a Pop fala que esse é o herói que salvou o Koichi, na TV tava mostrando simplesmente a vez que ele levantou um navio cheio de passageiros e salvou geral. Kuroa fala que ele até podia ser incrível, mas na verdade ele tinha mais problemas do que o normal. E como ele tinha muitos processos nos Estados Unidos, por isso que ele decidiu se mudar pro Japão. Quando o Koichi fala que isso explica porque ele sentiu uma vibe ruim dele, a Pop fala que nunca ouviu ele dizendo isso antes. E tudo isso é porque ele odiava pessoas arrogantes. E ela fala que gosto é uma coisa que não se discute, né? E o mano tava irritado tentando tirar o autógrafo de merda que sujou o traje dele. De repente mais um problemão apareceu. E o motorista já tava se cagando quando viu uma espécie de Godzilla. E ele assustou os moradores, os trabalhadores. E olhando bem pra língua dele, a gente até sabe que
paradinha que ele tomou, né? A mina das abelhas tava só de camarote vendo tudo. E ela disse que mesmo esse poder sendo bom, a parte chata é que como ele é muito grande, consequentemente os heróis iriam aparecer mais rápido. E ela até falou que ia pegar uma amostra depois e ainda desejou uma boa sorte pra ele destruir a cidade. E enquanto a Pop passava a localização, o bichão tava dando cabeçada na parede e destruindo tudo. Uma pobre garotinha tava chorando porque ela precisava salvar uma vida. E bem na hora apareceu o playboyzinho perguntando o que rolou. O Prota fala que ainda bem que ele apareceu porque eles precisavam salvar alguém que tava correndo perigo. Mas o cara é tão desgraçado que ele fala que não precisava de pessoa porque a imprensa não tinha chegado ainda. E como ele não tem obrigação de agir, então ele vai esperar as câmeras pra aumentar a fama dele. Coach fala que então nesse caso ele ia se virar sozinho. E bem na hora a equipe dele começa a dar os comandos dizendo que tava na hora dele agir. E então ele se posiciona e diz que ele sempre tá preparado pro combate. Aí ele começa a voar muito rápido pra salvar as pessoas. E enquanto isso a equipe dele tava fazendo um show e se divertindo. Foi porradão na cara do monstrão, dancinha. E pra finalizar com muito estilo ele mandou uma bicuda bem na cara dele. O problema é que acertou os prédios e quase que o Prota foi jogar no Vasco. Quando finalmente ele chega na casa da garotinha, ele descobre que então essa era a vida que ela precisava salvar por aqui. A equipe do Capitão Celebridade tava levando tudo na brincadeira enquanto a cidade tava quase caindo aos pedaços. E quando o Koshi quase ia conhecer a morte, aquele loirinho ceboso apareceu salvando a vida dele de propósito, só pra poder chamar a atenção de todos os repórteres, né? E pense em um cara falso, hein, meus amigos? E ele deu outra assinatura bem nas costas do nosso Prota, deixando todo mundo ir na loucura dizendo que ele era incrível. O Koshi ficou super irritado de ter feito parte do showzinho dele. E a Pop fala que o mais importante é que ninguém se feriu e tá tudo de boa. Quando a garotinha agradece por ele ter salvado o cachorrinho, o cara fala que não costumava salvar animais, então ele podia levar os créditos já que ele era bom nisso. Coitado, o Man ficou feliz pelo elogio, mas em seguida já recebeu uma crítica falando que essa roupinha dele era muito sem graça e que se esse casaco de merda aparecer na TV ia estragar a imagem de realeza dele. E depois de vazar, o Koichi fala que nunca vai gostar desse vagabundo. Quando tudo tá resolvido, finalmente a polícia apareceu pra fazer alguma coisa. Só que pra complicar tudo, tinha pessoa dentro do prédio e ele tava prestes a cair. O Prota diz que não tinha como ele salvar duas pessoas ao mesmo tempo. E adivinha só, meu parceiro, apareceu o Capitão Celebridade dizendo que eles iam ter que trabalhar em equipe. E que dupla de merda, hein? Porque o Koichi teve que carregar o elefante e ele ficou com a linda donzela. E ainda debochou dizendo que tava melhor desse jeito, já que ele não gosta de carregar pessoas feias nos braços. E quando o Prota fala que ele tava sendo idiota, o Gordão agradeceu muito pela ajuda. Pra concluir mais ainda a humilhação que ele tava passando, o cara ainda segurou uma pedra dizendo pra eles relaxarem porque o herói aqui fez mais um resgate. E o Koichi fala que a única coisa que ele quer é ficar aumentando a fama dele. O Senhor Celebridade fala que quer destruir esse prédio porque tava na hora de se divertir um pouco, né? E então de repente várias líderes de torcida começou a dançar enquanto cantava o nome dele. Aí foi uma sequência insana de socos e com muito estilo o cara tava fazendo um ótimo trabalho. A Pop fala que esse negócio de líder de torcida deve ser a cara dos Estados Unidos mesmo. E que talvez essa coreografia pudesse inspirar melhor o show dela. Koichi fala que isso aqui tava chamativo até demais. Mas não dava pra negar que até ele tava sentindo inveja agora. E pra piorar a vida do cara, a gatinha da Makoto tava lá apoiando esse otário. Aí a Pop fala que parando pra pensar, as meninas se vestem parecendo vagabunda. E quando o Koichi vai olhar pra ela fala que ela pode porque é pro show, né? Quando ele vai falar com eles, os caras já saíram vazando. O super taradão fala que ela era uma ótima líder. E além disso, uma gracinha trabalhando pra ele. Em outras palavras, eles tinham que conversar melhor e se aproximar um pouquinho mais. E ela fala que talvez eles poderiam almoçar um dia. E ele diz que não seria nada mal um restaurante de leves. E enquanto o Koichi tá com os ciúmes dele tá encostando nela, o Duster fala que sabia que ele ia fazer mais merda de novo. Isso porque ele é conhecido como Garanhão Voador. Além de quase todos os processos dele envolver mulheres, o cara pode perder a esposa e todos os bens que mesmo assim ele não aprende a lição. E pelo visto ele tá aproveitando que a mulher dele não tá olhando e fica aí gadeando as novinhas. E depois que algum dia se passar, o Koichi fala que não vai deixar a gatinha ser levada por um safado como ele. E falando nele, ele pergunta o que ele tava fazendo aqui e ele mete a do louco falando que eles se encontraram sem querer. A Makoto fala que eles são colegas de faculdade. E ele diz que não sabia que ele era só um estudante normal. Mas como agora eles tinham um encontro, então ele tinha que se apressar logo. Aí que o Prota ficou com ciúmes mesmo. Chegando lá, a gatinha fala que tava tendo um assalto rolando. Mas ele fala que a única coisa que importava agora era ficar grudadinho com ela. Quando o telefone toca, ele fala que não precisava atender e que ele gostaria de levá-la pelos braços enquanto ele voava. Mas aí ele tremeu na base quando descobriu que quem tava na ligação era logo a mulher dele. Ele pergunta por que ele tava falando com a Pamela e a Makoto fala que só tava dando alguns conselhos de amiga pra ela. E que o recado dela pra ele era pra ele parar de gasear as minas, senão ele usar isso no processo e acabar com a vida dele. Principalmente se ele estiver carregando mulheres no braço. Aí o bundão saiu correndo falando que era melhor ele resolver aquele assalto no banco. O cabeça de tubarão tinha feito duas mulheres de refém. Os polícias estavam mandando ele se afastar logo. O Koichi fala que pra ajudar ele tinha esquecido o casaco. E a Pop diz que não precisa, já que a polícia tinha chegado. E então o super taradão apareceu todo sem graça. E depois de entrar, ele deu uma surra naquele peixinho safado. As minas até veio querendo abraçar ele. Só que ele pede desculpa falando que ele não pode tocar em nenhuma mulher agora. Aí do nada ele pega o Koichi e fala que ele precisava dele com muita urgência. E adivinha só, esse safado tava mentindo pra própria esposa falando que isso tudo foi só por causa dos fãs dele. Koichi fala que nem combinava com ele ficar carregando homens. E de repente a gatinha fala que teve uma ótima ideia agora. A estratégia era mentir pra todo mundo, falando que ele tava querendo recomeçar uma vida normal pra corrigir os erros dele, né? E pela cara dele eu acho que alguém tá muito desconfortável. E então o telefone do Koichi toca e a mãe dele tava prestes a fazer uma visitinha pra ele. A Pop pergunta por que ele tava correndo desse jeito. E ele fala que se tudo não tiver
organizada, a mãe dele ia matar ele. E depois de zombar com a cara dele, ele fala que ela não fazia ideia de como é a mãe dele. Sem contar que ela sempre falava que Toca era perigoso e queria virar um vilão se viesse nesse lugar. O problema é que se alguma coisa estiver fora do lugar, ela vai mandar ele voltar pro interior. Aí a mina ficou em choque quando ouviu isso. As coisas que ele falava pra ela no telefone é que ele tinha um ótimo emprego e uma linda namorada. E quando ele pergunta o que fazer se ela queria conhecer a namorada dele, a mina já tava toda vermelhinha, essa safada. E depois de ouvir isso, ela não aguentou a pressão e saiu correndo falando que ele era um completo idiota. Bem na hora a coroa apareceu e ele falou que fazia muito tempo que eles não se viam. Quando ela abre a geladeira, acho que o Koshi deixou um papel falando que a cerveja era da visita. A mamãe elogia pela organização, mas agora ela queria ver a namoradinha dele. E nisso o mano já surtou falando que ele tinha certeza que isso ia acontecer. Bem na hora a gatinha apareceu pedindo perdão pelo atraso e que ela é a namorada dele. Aí depois de pedir desculpa falando que não tinha outra pessoa pra ele pedir isso, a mina fala que isso aqui vai custar caro demais. A Makoto diz que eles estudavam na mesma faculdade. E a mamãe fala que é muito bom ver uma moça tão adorável com o filho dela. E isso é o que ela queria falar, né? Porque na verdade ela sabia que não tinha como uma princesa dessa dar bola pra um cara idiota como ele. Depois de quase matar o mano na porrada. E ela fala que como ele virou um mentiroso, era melhor ele voltar a morar lá no interior. Aí a gatinha corta o assunto falando que ele é muito estudioso e que ainda existe uma chance dele namorar no futuro. Mas como a velha não acreditava em Papai Noel, ela fala que vai fingir que nem ouviu uma mentira dessa. E depois de convidar a mina pra fazer parte da família, ela fala que vai pensar nisso. E na hora a campainha tocou e a Pop tava toda tímida com um visual muito diferente. Então o Koshi mandou ela esperar um pouco e ajudar a aumentar a popularidade dele só um pouquinho. Quando ele apresenta ela como Pop, ela fala que ela se chama Kazuho Haneyama. O mano fala que nem sabia que esse era o nome dela, ela manda ele calar a boca. O parceiro diz que ela sempre vinha aqui já que ela morava muito perto dele. Aí agora elas queriam saber qual era a relação deles, já que a mina sempre ficava fazendo visitinha por aqui. Antes dele tentar explicar, o Duster abriu a porta e ele fala que agora sim vai ser impossível de inventar uma desculpa. Só que o que ninguém esperava é que além do tiozão tá arrumado, ele deixou as mulheres caidinhas por ele. E a mamãe tava lá falando pra Makoto parar de ser gada porque esse cara era velho demais pra ela. E depois de sentar no chão, o Duster entregou o cartão pra ela. E os dois pombinhos não estavam entendendo mais nada. A Makoto fala que também vai querer um cartão, já que ter conexão é sempre muito importante. Assim que ela dá uma verificada, ela pergunta que tipo de trabalho que ele fazia por lá. Coroa diz que eles apoiavam o leste de Naruhata. Sempre ele recebia apoio desses jovens pra poder ajudar na patrulha de limpeza da comunidade. Por dentro, o Koshi fala que essa mentira tava tão boa que realmente elas iam acreditar. A mamãe fala que fazia sentido, já que o filho dela sempre gostou de ficar catando o lixo dos outros pela rua. E o Duster fala que o menino dela era tão incrível. E além deles fazer a reunião nesse lugar, ele sempre ensinava técnicas básicas de defesa pessoal pro garoto não apanhar por aí. A Makoto fala que foi por isso que o Koshi chamou ele de mestre. E que realmente ele parecia ser bem forte. E esse corpo dele era tão incrível que parecia até mesmo que ele já serviu o exército. Aí enquanto eles criticavam ela por estar de safadeza com o tiozão, ela fala que talvez ele já foi até mesmo um super-herói. A velhota fala pra eles parar com esse papo de herói. E que eles sempre viviam pelos outros em vez de cuidar de si mesmo. Sem contar que eles deveriam ter vergonha de serem assim. E ela fala que desde pequeno o Koshi sempre quis ser um herói. E além de imitar o All Might, ele ficava igual um idiota se machucando e tentando ajudar as pessoas. E no dia que ele poderia ter sido um herói, ele caiu no rio e perdeu a prova mais importante da vida dele. Então depois de criticar mais ainda ele, a Pop já aumentou o tom de voz e disse que o Koshi não era um idiota. E ela começou a se tremer toda quando todo mundo encarou ela. E a mamãe disse que se ela estiver escondendo alguma coisa é pra ela falar agora. Claramente que a mina ficou toda afobada. Aí ela decidiu vazar em vez de contar que ela era a garota que tinha caído no rio aquele dia. A mãe do Koshi fala que talvez ela pressionou ela com as perguntas. E ele fala que isso aqui não foi pergunta e foi um monte de grito. Aí ele recebeu um tapão na cabeça pra ter juízo e entender que é a mamãe que manda. E a Makoto fala que ele deveria ir lá elogiar a Kazuho, já que ela abriu o coração naquele momento. Falando nela, a menina de cabelo rosa tava tão desesperada que se não fosse o Proto, ela tinha tomado um escorregão ali mesmo. O mano fala que era engraçado ver como ela era atrapalhada. E ela começa a gritar perguntando o que ele queria seguindo ela. Então depois de se lembrar do que a Makoto disse, ele fala que hoje a Pop tava bem diferente que os outros dias. A mina ficou toda vermelhinha quando viu isso. E perguntou o que ele achava desse novo visual que ela tava usando. O mano tava todo atrapalhado nas palavras. E ela fala que ele pode ser um pouco mais direto se ele quiser. E se você tava esperando uma cantada, você se enganou. Porque o cara só disse que ela tinha se arrumado mais rápido dessa vez. E depois de constranger a garota, ela saiu muito estressada perguntando se ela tava bagunçada por acaso. E o mano disse que na verdade isso aqui era pra ter sido um elogio, né? Algumas horas se passaram, eles visitaram grande parte desse lugar maravilhoso. A mamãe fala que não era nada mal visitar uma cidade grande às vezes. O Prota fala que se essa velha estiver bem, então ele fica bem também. A Makoto pergunta por que o rosto dele tava parecendo uma estátua de Buda. E ele fala que era só ela se acalmar que um dia a tempestade ia se acalmar. E foi só ele falar a frase do pai dele que a véia foi comprar os biscoitos dele que ela já tinha até esquecido. E ele até pensou em comprar mais um casaco pra coleção dele, mas a mamãe falou pra ele não gastar dinheiro com esse tipo de porcaria. E quando elas vai na frente pra pegar o ônibus, ele fala que vai comprar do mesmo jeito porque o dinheiro era dele. Ah, se fosse eu fazendo isso com a minha mãe, eu nem tava mais aqui fazendo vídeo pra vocês. E depois que todo mundo entra no busão, a véia fala que não vai pedir pra Makoto se casar com o Prota, mas pelo menos ela podia virar a filha dele em vez daquele tapado. O mano pergunta o que ele era pra elas e a mamãe fala que ele era só uma carta fora do baralho. O gatinho muito louco de todinho tava em cima do ônibus. E pra deixar ele mais chapadão ainda, uma abelha safada injetou aquela merda nele. E lá no restaurante a maluca da Queen tava comemorando, falando que ia deixar esse passeio da excursão ainda mais divertido. O gatinho do capeta tava controlando o ônibus. E mesmo apertando os botões não tinha como o motorista fazer nada. Foi por muito pouco que não tirou a vida daquele grupo de crianças. E o Duster disse que já que
gato não vai dar pista pra ele, então era melhor deixar esse serviço pros heróis. Mas o que ele não esperava que era o Koichi que tava dentro daquele veículo. O telefone da Pop começa a tocar e o tiozão fala que eles tinham que salvar aquele idiota também o mais rápido possível. E tudo que ela sabia era reclamar, dizendo que não queria ser amiga de um cara tão azarado como esse. Duster pergunta se ela trouxe o espanador e a fita adesiva que ele pediu. E ela fala que queria saber o que ele ia fazer com isso. E enquanto o gatinho chapado acelerava, apareceu logo o nosso herói Turbo pra resolver aquela brincadeira. E depois de quebrar a porta e atacar lá no rio, ele pergunta se tinha alguém ferido por aqui. O motorista fala que pra ajudar não dá pra controlar. O parceiro diz que vai ser um desastre se isso aqui chegar no distrito comercial. Sorte que o Duster inteligente usou aquele pano pra atrair o gato pra direção dele, né? E o felino realmente caiu na armadilha dele e foi pra outra direção. A equipe do herói Turbo fala que ele tinha 5 minutos pra tentar parar aquele ônibus. E que agora eles tinham que entrar no outro busão que era mais seguro. Um super-herói gordão apareceu pra transferir nas pessoas de busão. E a Queen fala que nem ferrando que ela vai deixar as coisas ficarem chatas. E de repente o gato ficou tão estressado e jogou os passageiros pra longe. Se não fosse o parceiro, a galera com certeza tinha morrido. Pra piorar mais ainda as coisas, a gasolina dele tá acabando e nem tinha mais o que ele fazer. Mas foi aí que o nosso prota colocou o casaco que ele tinha comprado, falando que ele vai resolver isso porque ele é o The Crawler. A mãe dele até bateu nele, mandando ele parar com esse lance de herói. Mas o mano aumentou o tom de voz falando que não era hora pra isso. Enquanto o menor acelerava, o Duster e a Pop chegou bem na hora pra ajudar as pessoas que estavam feridas. O Sonic 2.0 tava desesperado querendo saber como ele ia salvar a gatinha, já que ele não tinha mais gasolina, né? Mas pode relaxar, porque o protagonista chegou com a famosa bebida que iria encher o combustível dele de novo. E acredite se quiser, o cara só precisou tomar um suquinho de maracujá e a gasolina dele tava cheia. Ele fala pro Koichi tomar cuidado e não arriscar nenhum tipo de manobra perigosa. Sem contar que ninguém pode saber disso, então é melhor mentir que um cidadão normal que ajudou ele. O herói Turbo tava deslizando de todos os rabos, e enquanto o mano fazia uma distração, a gatinha fica toda feliz falando que é o The Clover. Quem ficou mais feliz ainda foi o gatinho que viu as antenas balançando pensando que era um brinquedo. E então foi aí que o parceiro ativou o modo flash e mandou uma bicuda bem na cara dele. Agora sim o cara ficou sem força, e se ele continuar acelerando a máquina dele, ele explodir por completo. Mas o nosso menino corajoso foi na frente mesmo sendo perigoso, pra fazer o que nenhum super-herói de verdade conseguiu fazer. E depois de se esforçar o máximo possível, o cara conseguiu alcançar a porta falando que ele que chegou pra ajudar. A gatinha fala que não acredita que então ele é o Koichi. E bem na hora o busão perdeu o controle, deixando todo mundo desesperado. O herói que toma suco ativou uma nova transformação e disse que agora até o Flash ia comer poeira. Koichi deslizou pelo ônibus e agora era só pegar na mão dele que todos os problemas iam se resolver. Mas pra piorar mais ainda a situação, o cara não conseguiu alcançar a mão dele. E por essa, nem o futuro esperava. Isso porque o cara literalmente começou a voar. A mãe dele disse que antes dele começar a andar, ele sempre voava pelo céu. Por sempre ter medo dele cair, então ela dava umas boas palmadas nele. O Duster fala que mesmo os pais sendo preocupados, sempre tem a hora certa de deixar o filho voar sozinho. E que nesse caso o máximo que eles podem fazer é ensinar os filhos a caírem direito. E eu acho que ele levou a sério, hein? Porque o cara tava todo lascado ali no chão. Enquanto a Makoto ficava sem acreditar que realmente era o Koichi, a mina das abelhas tava sorrindo quando viu que o gato do capeta tava bem. Chegando de noite, o prota fala que ela podia passar mais dias por aqui se ela quiser. Aí ela já mandou um tapão mandando ele parar de falsidade. E se ele fizer alguma bagunça, eles podiam bater com força pra corrigir ele. Já em relação à gatinha, bem que ela podia pensar mais um pouco e dar uma chance pro filhão dela, né? E depois de dizer que ela vai pensar com carinho, a Pop quase surtou e o prota ficou todo envergonhado. Outro dia ele tava tentando voar de novo, só que não passou nem dos 30 centímetros. E ele fala que ontem ele voou muito alto e que foi incrível demais. Mas a Pop tá achando que o calor da emoção que mudou a imaginação dele. Koichi fala que ele tem certeza que o que ele fez foi realidade. E que talvez foi aquele casaco que fez aquele milagre acontecer. Chegando mais tarde lá dentro do hospital, o tiozão tava conversando com uma mulher estranha. Ele fala que sabe que os últimos anos foram horríveis, mas agora ele tinha uma nova vida e ainda por cima boas amizades. E mesmo sabendo que ele deveria ter mudado antes, o que importa é que agora ele tem todo o tempo do mundo pra ficar com a sua família. Aí uma enfermeira aparece falando que o doutor queria ter uma pequena conversinha com ele. Felizmente era uma notícia boa e uma ruim. A boa é que a gente acabou de descobrir que essa aqui é a esposa do Duster. Já a ruim é que a situação dela era de alto risco. Isso porque um tempo atrás, assim que o tiozão chegou em casa, e ele já se deparou com essa esposa quase morrendo. E a única coisa que ele se lembra daquela vagabunda parada na frente deles com um sorriso super medonho. Enquanto isso, aquele valentão tava fazendo uma pequena pesquisa no colégio de Tóquio. E ele queria saber quem conhecia essa rapariga. E que mesmo ela tendo cortado o cabelo, ainda dava pra reconhecer. As gurias não paravam de tremer. E por coincidência, ela tava as amigas dela dizendo que talvez sabem de quem que ele tava falando. Por via das dúvidas, era melhor avisar a Queen logo, né? Mas como os funcionários da escola chegaram bem na hora, o humano já até virou as costas pra evitar a confusão. Aí quando a mina olha pro lado, a amiga dela literalmente tinha sumido. E tá explicado porque ela sumiu. A bicha é tão curiosa que ela tava atrás do cara tentando descobrir o que ele queria com a Queen. O problema é que ela queria descobrir as coisas de um jeito bem diferente. O vagabundo até ficou vermelhinho pensando que hoje era Natal. Estava mais pra Halloween, já que a mina começou a se contorcer e várias abelhas foram pra cima dele. E ele explodiu uma fumaça que mata abelhas. E bem na hora os amigos dele apareceram pra salvar ele. E enquanto ele estava fugando as abelhas, o Lacraio fala que ele sempre tá se envolvendo em confusão. E bem que ele podia parar de ser egoísta e deixar eles participar também, né? Voltando pro hospital, o Duster fala que aquele médico assustou muito ele. Mas era melhor nem levar a sério, já que os médicos costumam errar várias vezes. A esposa do Kuro fala que a melhor coisa a se fazer era ele voltar pra casa, já que o pai dele tava muito preocupado
ocupado esperando. Só que ele manda ela relaxar porque ele precisava acertar as coisas com a Tamal e tudo ia dar certo. Quando o tiozão sai da sala, ele pergunta o que esse safado tava fazendo aqui. E ele fala que a recepcionista disse que não tinha nenhum tal de coroa nesse hospital. O Duster fala que deixou claro que aquele cartão era só pra contato e que era bem melhor esse pirralho não se intrometer hoje ele não era chamado. O Isaac fala que assim que ele foi investigar aquela mina das abelhas, por questão de pouco tempo ele já tava sendo atacado. O nome que deram pra ele era Queen Hatsuka. E o tiozão fala que aposta que aquele nome era falso e que ela nem tava matriculada naquela escola. Mas o que importa mesmo é que ele fez um ótimo trabalho, já que o nome falso também poderia ser útil. O vagabundo queria saber se a Pop e o Koichi sabiam que ele tava se envolvendo nisso. E tudo que o Duster queria é que eles chamassem mais atenção e não soubessem de nada. Mano, nem tava acreditando que ele tava fazendo aqueles dois de isca. E os merdinha já tava lá se cagando quando viu o velho porradeiro. E ele até perguntou se ele queria sair por aí vestido de Almaty. E como a resposta foi não, ele fala que é a melhor coisa usar o baratamento de isca. Lá na pracinha o gordão fala que acha perigoso ele se meter com aquele velho e com aquela mina das abelhas. Bacurau fala que o Trigger realmente era perigoso, mas aquele velho com certeza era pior. Bem na hora o Koichi apareceu perguntando se ele tava bem. E a Pop fala que aquele idiota deveria ter ficado escondido. O Vagaxixi tava lá zoando ela por estar usando essa roupa. A de brinde já recebeu uma garrafada na testa pra ele ficar esperto. O gordão fala que de gentilmente ele deve ter virado idiota também, porque não faz sentido ele perguntar se alguém tava bem logo pra pessoa que deu uma surra nele. O Koichi diz que na verdade aconteceu muita coisa depois daquele dia. E quando ele pede pro Kugizaki contar, o cara simplesmente levantou e não disse absolutamente nada. Quando chega de noite, aquela mina maluca fala pra mãe dela que tinha alguém investigando ela na escola. E já pro pai dela, ela fala que ele deveria estar pobre já que esse cartão não passava quase nada. E se você já achava essa mina maluca, imagina agora, porque pelo visto ela tava assistindo TV com seus pais mortos. Enquanto isso, o Kuroa tava fazendo barra com vários pneus de trator nas costas dele. E depois de mandar aquele treinão insano, agora tava na hora de se hidratar, né? O maluco literalmente tava soltando fumaça, dizendo que aquela desgraçada não vai fugir de jeito nenhum. A manhã seguinte, a Pop disse que tinha recebido um convite. E pelo visto era um evento que se encontrava em frente à estação. O Koichi fala que isso parecia ser bem divertido. E ela fala que como ela é uma cantora de rua, então talvez ela não seja atração tão boa. O Prota manda ela parar de graça que ela tinha vários fãs. Mas ela fala que não tá a fim de se comparar com outros artistas e perder os seguidores dela. Ela começa a pensar e diz que sabe que no fundo ela tá querendo ir. E quando ela pergunta o que ele achava disso, e fala que se ele responder que sim, ela vai acabar xingando ele e batendo nele. E se a resposta for não, o cara ia apanhar do mesmo jeito e ouvir que ele nem sequer apoiava ela. Aí quando ele pergunta o que o mestre achava, ela fala que não pediu a opinião de um velhote. E a Pop não imaginava que além de mandar o Prota apoiar ela, ele ainda falou pra ela se esforçar ao máximo. E realmente por essa o mano não tava esperando. E a mina já tava lá gritando, mandando ele se concentrar. Só que ele fala pra ela relaxar, porque o cara já tinha pensado em tudo e trouxe a Makoto pra poder ajudar bastante ela. Depois de pegar na mão dela, ela fala que vai ser um prazer ajudar a Pop. E ela até tentou esconder a identidade dela, mas a gatinha não acreditou muito não. Depois de dar uma surra no protagonista, ela fala que não acredita que ele revelou o segredo dela. Mas na verdade ele não fez nada. Afinal, depois daquele dia do ônibus, era impossível ela não perceber, né? Aí quando ela pergunta onde tava o tiozão, o Prota fala que não faz ideia de onde ele tava. Assim que eles entram na casa, a gatinha fala pra ela não ficar com essa cara. E que ela prometeu guardar o segredo deles. E em segundo lugar, se eles deixarem ela ajudar ela vai levar isso a sério, tipo um trabalho. Agora se ela tiver outra pessoa pra confiar, e beleza, ela vai embora. E quando a Pop para pra refletir, ela diz que pelo visto é o que tinha pra hoje, né? Depois de dar uma investigada, a gatinha fala que nesse evento cabia 300 pessoas. E por ser um lugar bem perto do comércio, bem provável que as pessoas iriam comer enquanto assistiam o show ao vivo. O Prota fala que então isso aqui era tipo um evento de divulgação. E antes dela começar a reclamar, a Makoto fala que tava na hora de surpreender todo mundo. Lá no meio da cidade, uma espécie de siri voador tava assustando todo mundo. Mas o Capitão Celebrity chegou bem na hora pra resolver tudo. Tinha vários idiotas reunidos pra apoiar ele tipo líder de torcida. Aí ele mandou um porradão cabuloso. E depois de pedir pra ele continuar com o show, o cara literalmente amassou aquele siriquejo enquanto todo mundo aplaudia ele. E enquanto a reportagem rolava, bem na hora, Makoto ligou pra ele dizendo que essa era uma ótima oportunidade. Se ele resolver a bagunça da cidade, aumentava a popularidade dele. E como ele não é nada interesseiro, ele já amou a ideia. A gatinha já tinha preparado tudo a favor deles. Basicamente, ela não queria dinheiro, e sim divulgar a imagem do Capitão Celebrity só como agradecimento. E pra não parecer um evento muito barato, eles iam dar um jeito desse show ficar ainda mais organizado. E os dois pombinhos ficaram sem acreditar na inteligência dela. Agora que ela usou o nome daquele super-herói taradão, agora o evento ia bombar mais ainda. E ela fala que como ela é representante da agência daquele herói, agora eles vão poder trabalhar juntos e isso aqui ia virar um sucesso. A Pop realmente gostou e até agradeceu ela. Mas como nem tudo é um mar de rosa, a gatinha fala que nesse evento eles iam querer jovens que cantassem a música tema. E quando ela coloca a música pra eles ouvir, era mais ou menos assim, ó. Eu acho que a Pop não gostou muito não. E o Koichi fala que mesmo ele não estando confiante, ele ia tentar. Os boatos se espalharam tão rápido que os fãs dela já estavam até sabendo. Mas ela fala que nem vai ser tão grande coisa assim, já que aquele cara só ia dar uma passada rápida. O Ciclope 2.0 fala que era incrível ela estar no mesmo evento que um super-herói daqueles. Então nesse caso eles iam juntar o máximo de pessoas pra poder assistir o show dela. E ela fala que pra ser sincera ela tava com tanta vergonha porque essa era a primeira vez que ela ia cantar no palco. O Koichi explica pra eles que ela tava meio pressionada. E quando o cara ia tentar ajudar ela, a mina retribuiu dando logo um socão nele. Assim que a mina das abelhas descobre, ela fala que isso aqui parece que vai ser muito divertido. De repente
repente ela sentiu algo estranho e disse que não faz ideia do que seja, mas ela sente que tem alguma coisa a ver com o tiozão. E que pelo visto vai dar pra ela se divertir bastante mesmo. Bem na hora aparece a amiga dela falando que depois daquele dia nunca mais a amiga dela foi pra escola. A Queen fala que não fazia ideia de nada. E quando um pé aparece era logo o Duster dizendo que finalmente achou aquela garota. E que além disso é ótimo saber que ela tava bem. E então na manhã seguinte, os dois pombinhos já estavam lá no escritório da Makoto. E depois de dar as boas-vindas pra eles, ela fala que aqui vai ser a sala de autógrafo. E já essas duas garotas são aquelas minas que ficam rebolando no show igual a Pop. Essa aqui é a Miu e a da esquerda se chama Yu. E enquanto a mina tava toda envergonhada, o Prota fala que ele era o empresário dela. E enquanto eles esperavam o resto do grupo chegar, as duas não paravam de zoar, falando que ela se vestia igual uma caipira. E mesmo a Pop ficando bem desconfortável, as risadinhas não paravam de jeito nenhum. Aí de repente chegou uma galera toda confiante que tava desfilando. Como esse aqui era o grupo de dança, a Makoto pergunta se eles iam querer algum figurino, já que o documento dela dizia que eles não tinham. Mas esse povinho enjoado mandou a gatinha ficar quieta, porque ele se entende de dança e o figurino se ia atrapalhar a performance deles. E eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas essa mina parece muito com a Makoto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Uma galera da banda já chegou fazendo barulho, falando que o rock dele era muito importante pra ficar no meio desses caras como se fosse só uma brincadeira. E quando a barraqueira já ia arrumar confusão, os caras simplesmente se apaixonaram. O parceiro fala que pela primeira vez ele achou alguma coisa mais importante do que rock. E os amigos dele tava lá perguntando que merda era essa. E a outra ficou tão emocionada que ela falou que ela queria ficar bonita. E essa foi a oportunidade perfeita pra convencer ela a usar um figurino. E depois de explicar pra todo mundo como seria a apresentação, parece que alguém não tava prestando atenção na aula, né? A ideia seria colocar a Pop no centro. Mas quando a gêmea disse que ela nem sabia cantar, a Makoto fala que tinha esquecido desse detalhe. E o coach tava lá perguntando se eles só tinham percebido isso agora. O mais importante mesmo era o fato da Pop ter mais presença de palco. Afinal, essas duas aqui só tinham experiência em lugares fechados. Agora o plano era pedir pra mina barraqueira ajudar as gêmeas com alguns movimentos básicos no palco. E ela fala que é bom eles tomar cuidado porque ela era muito rigorosa. De repente aparece um figurante querendo conversar com a Makoto. E antes de sair, ela fala que queria deixar claro que todo mundo aqui seria a estrela principal desse evento. E parece que a Pop não gostou muito disso não, hein? E depois de voltar pra casa, a mina tava querendo ensaiar e o coach tava dando parabéns pela empolgação dela. O mano fala que tá torcendo pra ela ficar bem no meio do palco. E ela fala que não ia ser nada bom ela ficar sozinha pulando igual uma macaca lá no canto. E enquanto isso, lá na quadra, a galera da dança tava treinando pesado pra valer. As gêmeas tava mais cansada que um fusquinha carregando uma baleia. E a mina mandou elas parar de moleza e mexer mais essa bunda. O treino delas realmente tava muito intenso. E já a Pop tava lá super cansada de ficar comendo, fazendo vários nada. Brincadeira, brincadeira. Depois de uma pausa pra hidratação, o treino já tinha voltado de novo. E a pressão foi tanta que uma delas acabou caindo no chão e parece que a treinadora ficou assustada. E enquanto o coach tava secando a louça, a Pop tava toda empolgada depois de ter decorado essa música. E então mais um dia se passou e uma lagarta super gosmenta apareceu na cidade. Mas o Capitão Celebrity apareceu bem na hora e deitou o bichão na porrada com apenas um único soco. E depois de dar um espetáculo, ele já aproveitou pra divulgar o show que ia acontecer daqui 10 dias. E os fãs da Pop estavam na loucura dizendo que ia ser incrível enquanto eles distribuíam os panfletos por aí. Uma semana se passou e de cara a gente já tem uma péssima notícia. Aquele momento que a mina caiu, infelizmente ela torceu o tornozelo. Agora dificilmente que ela poder participar. Quando ela disse que a culpa era toda dela, a Makoto disse que na verdade foi ela que deu a ideia, né? Mas como eles não tinham muito o que fazer, então era só colocar a Pop no centro fazendo as gêmeas não se mexerem tanto. Ou então já colocava as duas no centro e fechava uma dupla logo. Só que pra irmãzinha ia ser difícil ficar de fora, sendo que ela se esforçou tanto. E então foi aí que o coach deu a ideia de colocar ela no centro, já que assim ela não precisava se mexer muito. Ah, e era nesse momento que a Pop e a Yu entravam em ação pra fazer uma transição bem bacana no show. A Pop foi tão humilde que ela disse que com certeza ia aceitar essa condição. Afinal, elas cantavam bem melhor que ela. Então não seria nada mal ela ficar pulando enquanto eles cantavam. E a atitude dela foi tão bonita que fez a Miu derramar algumas lágrimas. Depois de notar que a capitã tinha cortado o cabelo, o mano do rock disse que ela tava uma gracinha desse jeito. Mas era melhor falar isso no palco em um momento mais especial. E acredite se quiser, Koshi disse exatamente o que o cara tinha acabado de pensar em falar. Aí enquanto ela ficava toda envergonhada, o parceiro só faltou pular na garganta dele. Quando chega de madrugada, aquela mina maluca já tava planejando uma baguncinha. E ela fala que parece que essa galera tava bem animada pra esse evento do Capitão Celebrity. E como a Pop também ia tá lá, tinha um fã muito especial que precisava visitar ela. E era logo aquele garotinho que tinha aparecido no episódio 3. O velhote já tava mandando uma melodia muito merda. E por alguma razão a galera realmente tava gostando. O super-herói da voz aparece falando que isso aqui era só o começo da festa. Isso porque a noite ia ter uma apresentação fantástica de um novo grupo que surgiu. Algumas horas se passaram e faltavam só meia hora pra apresentação deles. A Pop tava lá se cagando de medo. E quando o coach ia tentar animar ela, o cara tomou um soco e já caiu no chão. A mina barraqueira apareceu na hora de um jeito muito diferente. E o discurso dela era tão positivo que o Prota nem reconheceu ela. Já o coração desse homem tava virando um picolé derretido. Ele
ele fala que hoje sim é o grande dia de surpreender essa princesinha com as palavras dele. E de novo o Talaricuma invade a cena pra elogiar ela e a mina já ficou toda bobinha. E já as garotas estavam xingando ele, falando que ele era a pior pessoa do mundo. A gasosa da Midnight apareceu elogiando a juventude deles. E quando o parceiro fala que a super heroína mais 18 era uma delicinha, a Pop já mandou logo um socão nele. A Makoto pede desculpa por não conseguir fazer um camarim individual, mas ela fala que ama tanto esse clima que parece ter uma época de escola dela. O super-herói da voz aparece falando um inglês muito merda, e ela já mandou ele tirar o patati patatá da bunda dele. Inclusive ela até tentou convidar outros super-heróis famosos, mas ou eles inventavam desculpa ou então falavam que isso aqui era uma bobagem. Só que o mano do bigodinho disse que ele tinha convidado mais uma pessoa. E olha só quem vem aí, simplesmente o professor Eraserhead. E ele fala que, pra ser sincero, ele odiava esse lance de ter que ficar em público, e que por ele mesmo, se fosse pra ajudar a comunidade, era só fazer doação, né? Aí quando ele fala que não seria nada mal se um vilão aparecesse por aqui, bem na hora ele escuta um pedido de socorro e já vai correndo pra enfrentar aquele monstrengo. E enquanto as pessoas saíam correndo, o professor já tava super feliz. Afinal, agora ele tinha uma desculpa pra não comparecer no evento. Então ele começa a enfaixar o fã da Pop e fala que ele não é um super-herói profissional à toa, né? E depois de ativar o Sharingan, parece que mesmo assim não tinha resolvido nada. Isso fez ele se perguntar se então essa era a verdadeira forma dele e não uma transformação. O Gosmento tava soltando um líquido bem suspeito, e mesmo partindo pra cima mandando uma bicuda nele. Nem sequer os golpes físicos tinham algum resultado nesse monstrengo. O Eraserhead fala que se for assim ele vai ter que levar a sério essa brincadeira. E depois de prender ele mais uma vez, aquele foi maluco não parava de pensar na querida Pop dele. A Queen tava lá em cima dizendo que este era o momento dele colocar todo o ódio pra fora. Assim ele já chamava a atenção da Pop Step. Aí o cara disparou várias rajadas de eletricidade e deixou até o nosso super-herói profissional apavorado. Como agora ele tinha se tornado uma enguia elétrica, o poder dele era tão avassalador que sugou toda a energia da cidade inteira. O Koshi Company não fazia ideia do que tava acontecendo, e já essa desgraçada tava comemorando horror e dizendo que essa era a hora dela coletar a amostra que ela queria. E quem sabe até mesmo injetar o trigger em todas as pessoas e fazer uma baguncinha. Bem na hora o chefe dela ligou dizendo que ela tinha que se controlar um pouco, já que não faz sentido ela se esforçar tanto pra coisas inúteis que vão arruinar o experimento deles. A Queen fala que já tava cansada de ouvir isso, e além de odiar escutar sermão, ela queria fazer as coisas do jeito dela. E então foi aí que o nosso tiozão porradeiro apareceu, falando que sabe que os adolescentes nessa idade odeiam ouvir sermão. Então nesse caso ele queria ser o mais rápido possível. Ela pergunta o que esse idiota queria com ela e ele fala que a mamãe tava esperando lá em casa. A Queen ainda debochou perguntando se ele tava bêbado por acaso, mas o Coroa mandou ela calar a boca e disse que ele não tava falando com a Zoara de abelha, mas sim com a Tama Ogura, a filha dele. A desgraçada não parava de dar risada da cara dele. E quando ele vai pra cima dela, ela pergunta se é sério que ele ia pegar leve com a filhinha dele, enquanto a porrada tava comendo solta. Foi por muito pouco que o tiozão não estourou a cara dela. A Queen fala que ele não ia conseguir bater nela de jeito nenhum, e ele não queria usar essa arma aqui, mas agora ele vai ter que apelar só um pouquinho. E a potência dessa merda era tão intensa, e ele falou que se encostar no peito dela, o coração dela para de bater na hora. A mina disse que não conseguia acreditar nas palavras dele e ela decidiu fugir com preocupação, né? O Duster fala que ele não tinha medo desses insetos idiota, e que era bem mais fácil ir direto na abelha rainha. Aí quando ele vai pra cima dela, a mina mandou uma bomba e diz que essas aqui são especiais e estavam cheias de produtos químicos explosivos. A Queen surtou de vez e disse que agora sim ia ser o fim dele. E foi só tudo explodir que ela já tava rindo achando que ela tinha vencido. E o Coro é tão brabo que ele simplesmente descobriu que ela tava mentindo, e que já era óbvio que ela tinha limite assim como todo mundo. E ele fala que tava na cara que só a primeira abelha ia explodir de verdade. E como só ficar de mentirinha a arma dela, então isso significa que ela não tinha nenhum outro golpe eficiente. Aí ele já ia meter a porrada nela, mas ela saiu pulando falando que primeiro ele ia ter que conseguir pegar ela. O Duster fala que primeiro foi fogo de artifício e agora foi pega-pega. E que pelo visto isso aqui tava parecendo muito mais gincana de pai e filha. E então ela tava correndo dele com muito medo, e o cara tava escalando os prédios parecendo uma espécie de Batman com Homem-Aranha. E depois de saltar com um pouco mais de estilo, ele fala que agora ele quer ver até onde ela conseguia brincar de fugir. E enquanto isso, o público queria saber por que acabou a energia da cidade. E Nash perguntou onde estava aquele safado que não tinha chegado ainda. E ele explica que como ele derrotou um vilão, agora tinha que esperar a polícia chegar. E que é bem provável que o evento ia ser cancelado. Depois de ligar pra Makoto, ela diz que o gerador de energia só pode ser usado em caso de emergência. E a gasosa fala que pra ajudar ia demorar a energia a voltar porque os aparelhos foram danificados. E elas até pensaram que seria o fim do evento. Mas bem na hora o Capitão Celebrity apareceu e a mina disse que queria pedir um favor pra ele. E o cara já tava lá reclamando, falando que ele não tem um dia de folga. Agora que o otário ia trazer os geradores. A gatinha fala que o show poderia continuar tranquilamente, só que o super-herói da voz, a Midnight, fala que isso só vai ser possível depois que eles garantem que todo mundo ia ficar em segurança. E depois de ouvir isso, ela fala que não faz ideia do que fazer agora, e a dúvida era onde tava o Koshi se ia ou não continuar esse show. O evento eu já não sei, mas o atrapalhado Man acabou de aparecer falando que ele trouxe uma surpresa. Mano, trouxe aquela espécie de microfone que ela usava, e disse que talvez fosse dar certo, já que no show era muito útil, já que ela também conseguia ajudar as pessoas. A Pop já ficou toda animada com a ideia, e a Makoto fala que vai passar todas as atualizações através desse fone. A Miss
missão dela era deixar o público ocupado por pelo menos 30 minutos. E como ela ia ficar sozinha no palco, tava geral na torcida dizendo que ela ia arrasar na apresentação. Bigodinho fala que ia dar certo. E quando o Koshi imita ele, a Pop já ficou toda envergonhada. Já do outro lado da cidade, a Queen tava correndo desesperado do coroa. Bem na hora ele recebeu uma ligação do hospital onde a sua esposa tava internada. Ele pede desculpa e fala que ele tava um pouquinho ocupado agora. A mina tava correndo com tanto medo que quase cagou quando ele apareceu na frente dela. Na ligação ele descobre que tinha acontecido alguma mudança com a saúde da mulher dele. E ele fala pra eles aguardar um pouco porque a família ia comparecer aí em breve. Voltando pra Pop, ela começa a explicar que a queda de energia foi por causa de um vilão cosmento que apareceu do nada. Mas como a equipe já tava trabalhando nisso, então era só aguardar que tudo ia dar certo. Aproveitando a quantidade de gente, a mina já fez até uma divulgação falando que ela fazia show no meio da rua. E os fãs malucos dela já tava lá babando o ovo dela. Depois de ficar meia hora falando nada com nada, a idiota fez o favor de se atrapalhar e dizer que ela ficou com tanta vergonha que ela tava quase indo usar o banheiro. A gêmea fala que ela era meio esquisita e até o Koshi concordou com elas dessa vez. A Pop até pode ter uns parafusos a menos na cabeça, mas ela foi tão brilhante que aproveitou pra pedir pros fãs dela iluminar com aquele bastão pra poder sinalizar pra quem quisesse encontrar o banheiro. Por essa nem esses dois esperavam. Ela fala que quem quiser soltar um cagão é só ir lá correndo. Agora já quem ficou, tá na hora de aproveitar um pouco. Aí ela já começa a cantar um rockzão insano que era mais ou menos desse jeito aqui, ó. Brincadeira, parei. O Razorhead tomou um susto achando que era alguém gritando pedindo socorro, mas na verdade era a plateia e na loucura com essa canção bem paia. As invejosas tava lá falando que ela cantava muito mal, mas apesar disso ela era tão fofa que dava até inveja. Aí ela ficou nessa de pular e rebolar, que é a única coisa que ela sabe fazer, né? E enquanto o Gosmento falava o nome da Pop, o professor fala que da próxima vez ele pode assistir se não for aprontar de novo. E então de repente uma abelha aparece e quando o Razor ia acertar ela, por pouco ela já saiu vazando. E ele fala que não parece que ela tava injetando nada, e sim, na verdade ela tava retirando o líquido de dentro dele. Quando a filha do Duster fica encurralada, o tiozão diz que já conhecia as habilidades dela, então ele deduziu que ela ia ficar nesse lugar de propósito. Só que a Queen fala que nunca que ela seria encurralada tão fácil desse jeito. Aí as abelhas já saiu do olho dela e foi só injetar o trigger que ela já começou a se contorcer de um jeito bem estranho. Duster fala que uma usuária de abelha tem tipo um cérebro que é basicamente uma colmeia. E então como aquela droga enfraquece o psicológico das pessoas, a primeira coisa que ia acontecer era recuperar as emoções da verdadeira dona do corpo. E foi só ele falar que ela começou a se lembrar de tudo que aconteceu no passado, é que ela queria ir pro show. Mas o Duster nunca gostou desses jovens que ficam embalados, então ele proibiu ela. Já que nem o pai e a própria mãe concordava com tudo isso, então ela fugiu de casa pra esfriar um pouco a cabeça. Foi bem nesse momento que a rainha das abelhas apareceu pra se aproveitar da Tamao. E ela fala que vai acabar com esse velho desgraçado, e o Duster diz que fica muito feliz de conversar de pai e filha mais uma vez. E como ele acha que nunca encarou ela pra valer, então tá na hora de resolver as coisas sem desculpinha. Só que o que ele não esperava é que a menina iria com tudo pra cima dele, dizendo que agora sim o coração dele ia parar de uma vez por todas. O tiozão fala que não sabia que ela podia usar a individualidade de eletricidade, e que pela capacidade de surpreender ele não esperava menos da filha dele. O braço da mina ficou literalmente queimado. Depois de ver ele jogado no chão, ela fala que espera que esse desgraçado morra logo. E então de repente começa um flashback do Duster conversando com o velhote. E ele fala que não é tão bom ele ficar usando aqueles analgésicos com tanta frequência. Só que o tiozão tava cagando pra isso e fala que ele vai querer alguns ingredientes pra um gás venenoso. Então como isso costuma atrair insetos, então ele vai querer isso junto com o taser. E foi seu flashback acabar que algumas baratas se aproximaram dele e a mão dele acabou se mexendo. A energia da cidade finalmente voltou e a Pop fala que agora sim a verdadeira festa vai começar. Aí as gêmeas de cabelo azul começam a dançar, as de cartola também. E enquanto os bastão chacoalhavam, a Pop Step tava rebolando pra valer. E eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas ela tava cantando alguma coisa a ver com Naruto. Assim que a Queen percebe que o evento continuou, ela fala que isso aqui pode até ser incrível, mas ela vai acabar com essa festinha. E olha só quem apareceu. Ela pergunta como esse monstro ainda conseguia estar vivo. E ele fala que ela não precisava ficar com inveja, e que ela deveria ir sempre pros lugares que ela sentisse vontade. E ainda debochou falando que o papai tava torcendo muito por ela. A mina manda ele parar com esse papo estranho e fala que ela realmente odiava isso. O Duster fala que tá na hora dela parar de ser teimosa desse jeito. E agora que ela sabia de toda a verdade, ela tem que reconhecer que ele é o melhor pai que esse mundo pode ter. A Tamao fala que antes ela amava muito esse corpo, mas agora ela não tava nem aí. E ia acabar de uma vez por todas com esse papai maravilhoso. Então o combate começou e que luta insana é essa, meus amigos? A mina mandou uma sequência pesada na cara dele e ele disse que pelo visto ela não tava blefando. E se as coisas continuassem assim, a filha dele iria acabar morrendo. Aquele dia ele ficou tão assustado com o que tinha acontecido que ele nem sequer teve coragem de parar ela. E dessa vez ele não queria ficar parado sem fazer nada. Então seja lá quem for o adversário, ele vai bater sem nem pensar. E depois de mandar o socão no estômago dela, o cara não parou por aí não, tá? Pelo visto ele não queria que ela virasse cantora e sim jogadora do Vasco.
A mina tava toda cagada lá no chão. E o tiozão fala que depois desse o círculo sanguíneo dela deveria ter parado. A única maneira de ativar o coração dela de novo seria usando aquele choque assim como ele fez naquele momento. E então ele meteu um pisão na mão dela e disse que se o cérebro da filha dele parar, então não vai ter como essa vilã pensar com clareza. Várias abelhas começaram a sair do olho dela. E assim que o tiozão coloca o ferro dentro do olho dela, tava bem ali aquela espécie de larva. Aí ele já jogou um gás venenoso e fala que vai acender uma vela pra comemorar esse momento. E depois de uma explosão absoluta de cinema, ele fala que tá na hora de continuar com os preparativos. Aquele dia que ele pediu o taser, ele já tinha pensado em exatamente tudo. E do jeito que esse cara é brabo, eu tô achando que ele que é o protagonista desse anime, isso sim. E então ele começou a tentar trazer ela de volta à vida. E disse que tudo que ele queria era ver a filha dele de volta pra casa. E que além disso a mamãe também tava esperando. Voltando pro gosmento, o policial já tinha até prendido ele. Mas quando o professor viu que ele já ia embora, o cara ainda fez a boa e deixou ele ficar mais um pouco pra poder aproveitar o show da Pop. E falando nela, a mina tava lá saltando. E esse show realmente foi de respeito, hein? Quando o detetive chega, eles começam a conversar mais um pouco sobre aquela droga que apareceu nos últimos tempos. O Eraserhead fala que a única coisa que ele sabe é que ele viu uma abelha em cima dele. E o mano fala que realmente faz sentido. Afinal, as pessoas relataram serem picadas por um inseto antes. Bem na hora aparece um cara estranho dizendo que as informações das pessoas são tão toscas quanto o mel. Aí o cara deu uma de Minato 2.0 e teleportou dizendo que no final tudo isso ia ser uma única coisa. E esse aqui é aquele cara que apareceu no primeiro episódio distribuindo o trigger. Pipoquinha, princesa! Mas que porra é essa, hein? Rapaz, tá certo isso? E o peito tá doendo. Se for amor, eu tô ferrado. Caralho, eu tenho minha vida! Rapaziada, a cada episódio que passa eu consigo me surpreender mais ainda. Tem gente aí falando que esse anime tá até melhor que My Hero Academy, hein? É isso, meu parceiro. O vídeo já ficando por aqui. E se você quiser que eu traga o próximo episódio, não esquece de comentar aqui embaixo Vigilantes. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser notificado quando sair o próximo episódio, beleza? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima. Bye, bye!